E galera, voltamos com a parte 10 desta obra. E como não tínhamos o restante da parte 9, hoje voltamos com ela completa. E para aqueles que estão caindo aqui no canal de paraquedas, neste mesmo vídeo acompanharemos todas as partes desde a parte 1 até a 10ª parte. Bom, agora corta e se inscrevam-se para não perder os próximos resumos. Mas, ao atacar Elizabeth, ela bloqueou seu ataque sem esforço. O demônio frustrado, Ait, se perguntou por que sua esgrima mais forte não teve efeito sobre ela. Ela nem sequer bloqueou, o ataque simplesmente se dissipou instantaneamente. Elizabeth explicou que a esgrima que ele usava era de sua criação, então, é claro que não a afetaria. Ela disse, no entanto, depois de ver a esgrima de Leptinde, percebi que o título de a mais forte esgrima já não tinha significado. Furioso, Ait pensou, isso é impossível. Depois de adicionar o poder do anfitrião à minha força caótica, de acordo com as leis deste mundo, eu deveria ter alcançado o nível de Rei Demônio de 2 estrelas. Elizabeth zombou dele, dizendo que ele era apenas um sapo aos seus olhos, e o desafiou a usar o que ele tinha. No entanto, Ait percebeu que não havia sentido em lutar com Elizabeth e começou a fugir, pensando, vamos deixá-lo em paz por enquanto. Vou sair daqui, então vou desbloquear o selo do meu corpo e voltar com uma forma mais poderosa. Mas antes que ele pudesse sair, Elizabeth usou sua mão demoníaca para agarrar suas roupas. Ait rasgou suas roupas para se libertar de Elizabeth, pensando que agora poderia escapar. Mas então Elizabeth usou a outra mão para agarrá-lo novamente. Ait percebeu que, neste espaço, ela estava no controle. Mas o que você pode fazer comigo, a menos que queira me matar junto com o anfitrião? Nenhuma magia pode me dispersar. No entanto, Elizabeth de repente jogou algo em Ait, explicando que matá-lo era simples, ela só não queria perder para quem estava esperando do lado de fora. Então, ela lhe deu um pouco de sopa de macarrão. Azatothia, furioso, disse, eu sou o poderoso senhor do mar das trevas, sou a mulher fedorenta, como ousa me humilhar? De repente, ele percebeu que a energia na sopa de macarrão estava penetrando em suas células e tirando sua força caótica. Ait começou a chorar e perguntou a Elizabeth o que ela tinha feito com ele. Depois, ele flutuou para fora do corpo do Santo da Espada e Elizabeth o vendeu. Elizabeth estava desapontada, pensando que, depois de tudo que ela passou, ainda acabou usando algo dele para resolver a situação. Tudo terminou como ele planejou. Eu sou muito fraca, droga, ela pensou. Enquanto isso, do lado de fora, Lende esperava por Elizabeth. De repente, um portal se abriu na frente dele e Elizabeth saiu do portal. Lende perguntou, você voltou, está tudo bem agora? Elizabeth, que carregava o Santo da Espada, respondeu, você pergunta, apesar de saber. Depois de ver o Santo da Espada nesse estado, Lende fechou os olhos e perguntou a Elizabeth, por que ela está assim? Do outro lado, o demônio Burial, que havia tomado a espada sagrada Alpha, estava indo para a casa de Lende. No dia seguinte, ela finalmente chegou à casa de Lende, mas parou de repente ao ver um cachorro-robô. Ela ficou surpresa ao ver o cachorro-robô que a derrotou antes. Quando o cachorro-robô se dirigiu em sua direção, ela desapareceu e começou a procurar outra entrada. De repente, o cachorro-robô notou e se perguntou, algo acabou de voar, mas o radar não encontrou nada suspeito. É tudo culpa daquela mulher louca. Depois de ser derrotada por ela da última vez, erros continuam aparecendo. Como ela pode ter ficado mais forte de novo? O cachorro-robô se perguntou, chorando ao pensar que a mulher louca tinha aprendido Tachi com o mestre e ficado mais forte. Felizmente, a reserva foi colocada no armário e o modo de manutenção foi ativado. Não, a construção da nuvem de dados deve ser acelerada, caso contrário, um dia ela destruirá o chip. Enquanto isso, o demônio Burial encontrou outra entrada para a casa de Lende, mas parou de repente, pensando, eu claramente fui para o outro lado. Por que aquele cara apareceu aqui? Então, ao ver o cachorro-robô na sua frente, percebeu que não podia chegar à casa por aqui, então mudou de direção, dizendo, o alvo está bem à frente, vamos apenas nos mover para evitar aquele cara, sem necessidade de correr o risco. Mas de repente ela notou o cachorro-robô novamente na sua frente, surpresa e se perguntando, por que essa coisa está aqui também? Ela mudou sua rota novamente, mas em qualquer direção que fosse, encontrava o cachorro-robô na sua frente. Uma hora depois de explorar todos os lados da casa, ela ficou incrivelmente frustrada ao ver o cachorro-robô em todos os lugares. Ela se preparou para atacar, pensando que ele havia descoberto desde o início e estava brincando com ela. Transformando-se novamente na espada sagrada Alpha, ela disse, parece que, se eu não confrontar o cão de guarda primeiro, não poderei enfrentar aquela pessoa sem coração novamente. Venha, você pode me matar, mas não me humilhar. Mesmo se eu estiver no meu último suspiro, estarei rastejando no chão para morder um pedaço de você.
Por outro lado, o cachorro-robô começou a escanear a identidade dela em seu banco de dados. No entanto, quando o demônio boreal ficou realmente zangado e correu em direção ao cachorro-robô para preparar seu ataque, o cachorro-robô completou sua identificação. Item do mestre número 99.999, nível de perigo D. Encontrando a espada sagrada Alpha em sua lista branca, ele puxou um pôster de bem-vindo de volta de trás. Vendo isso, o demônio boreal parou seu ataque, mas ficou completamente confusa, se perguntando o que isso significava. O cachorro-robô então deu permissão para ela entrar na casa. Quando o demônio boreal finalmente alcançou seu destino e viu a paisagem familiar, ela ficou emocionada e disse: "Estou finalmente de volta, o lugar onde nasci." Refletindo sobre o passado, muito tempo atrás, quando Landy chegou a este novo mundo como um herói, o sistema ensinou-lhe muitas habilidades, incluindo carpintaria e ferraria. Ele usou essas habilidades para criar sua primeira arma, um machado que ele chamou de DOJ Onde. Ele usava o machado para cortar toras de madeira. Enquanto isso, Demon Boreal, que era o espírito do machado de madeira, cresceu observando Landy cortar lenha. Ela amava seu mestre toda vez que ele a usava. No entanto, em um dia chuvoso, como muitos outros, Landy foi à floresta para coletar lenha, mas depois de coletar as toras, esqueceu-se de levar Demon Boreal com ele. Demon Boreal tentou avisar seu mestre que ele havia esquecido dela, mas como ela ainda não estava totalmente desenvolvida como um espírito, não conseguia falar. Enquanto ela tentava parar Landy, já era tarde demais, ela foi deixada para trás naquele dia chuvoso. Assim, se passaram 15 anos com ela ainda esperando por seu mestre, depois 50 anos e até 200 anos. Após 500 anos de desespero e ressentimento, ela se tornou má. Um dia, algumas pessoas vieram à floresta, entre elas estava Elderaché, da Guilda do Santo da Espada, e membros da Guilda Negra. Ele vendeu informações sobre a Guilda do Santo da Espada em troca de algo que pudesse melhorar sua força. Um membro da Guilda Negra deu-lhe um líquido preto e pediu-lhe para beber, alegando que era uma nova poção da Guilda Negra que poderia aumentar a força. Elderaché perguntou: "Eu realmente ficarei mais forte ao beber isso? Se a pessoa que escreveu o feitiço não me convencer, não acreditarei em você." No entanto, ele bebeu o líquido preto sem perder tempo. Após beber, seu corpo começou a mudar e uma mancha cinza escura apareceu em seu peito. O poder continuou a surgir em seu corpo, mas de repente uma aura negra emergiu do machado e, antes que alguém intercedesse, matou todos os membros da Guilda Negra. Assustado, Elderaché pensou, sem detectar nenhum poder mágico, matou instantaneamente o grande apóstolo e outros dois. Poderia ser aquela velha mulher que era presidente. Ao se aproximar desse poder misterioso, percebeu que não era o Santo da Espada, era apenas um machado de aparência comum. De repente, ele ouviu uma voz vinda do machado pedindo-lhe que se ajoelhasse. Ele se ajoelhou na frente do machado e perguntou: "Quem é você?" Demon Boreal emergiu e se apresentou: "Meu nome é Evil Boreal." Ela então perguntou a Elderaché se ele queria poder, oferecendo-se para dá-lo a ele. No presente, depois de finalmente chegar à casa de Lepinde e jogar o corpo da espada sagrada Alpha no chão, Demon Boreal estava fervendo de raiva. Acumulei 500 anos de ressentimento, então por que a primeira coisa em que penso quando volto não é vingança, mas nostalgia do passado? Ela se perguntou. De repente, ouviu o som de uma porta se abrindo e ficou surpresa ao ver Landy. Ela se transformou na espada sagrada Alpha enquanto Landy dizia a Elizabeth que ia verificar algumas lenhas para cozinhar. "Vocês dois podem conversar primeiro," ele disse, visivelmente satisfeito em ver a espada sagrada Alpha de volta. Ao ouvir isso, Demon Boreal pensou que ele a havia reconhecido. No entanto, enquanto ele falava com Alpha, perguntou: "Por que você desapareceu de repente?" Estava preocupado sobre como cortar lenha. Demon Boreal exclamou furiosamente: "Não é à toa que o ressentimento deste cara combina tão bem com o meu. Acontece que ele me substituiu por uma espada quebrada em vez de me procurar." Landy pegou a espada e disse: "Ei, se você me ignorar, começarei a trabalhar." Mas ela o ignorou. De repente, começou a sentir uma sensação familiar. Landy notou isso e perguntou a Alpha: "Por que segurar você de repente me dá esses sentimentos há muito perdidos?" Demon Boreal pensou: "Pare de fingir. Deixe-me ver quais truques você quer jogar primeiro." Enquanto Landy se preparava para cortar a lenha, Demon Boreal começou a lembrar de seus sentimentos há muito perdidos. Ela tentou recusar esses sentimentos, pensando: "Homem sem coração, não vou perder para você." No entanto, enquanto Landy continuava cortando lenha, ela não conseguia esconder seus verdadeiros sentimentos. Após 500 anos, ela ainda não conseguia esquecer a alegria de cortar lenha com seu mestre. De repente, Landy ouviu alguns ruídos estranhos e perguntou a Alpha se ela os havia feito, mas disse: "Não importa. Sinto que sou uma combinação perfeita para você hoje. Vamos fazer algo grande." Enquanto Landy cortava a lenha, todo o corpo dela começou a se sentir muito bem.
O que ela mais gostava era de cortar lenha com seu mestre. A cada tora que Lendo cortava, ela sentia mais prazer, dizendo: "Isso mesmo, por favor, use-me à vontade." Depois de cortar tantas toras, Lendo percebeu que, embora tivesse feito vários machados antes, nenhum tinha a mesma sensação adequada para cortar lenha como hoje. Usar alfa para cortar lenha o lembrava dos tempos em que usava DOJ Wond. Muito prazeroso, ele pensou. Ao ouvir isso, Demon Boreal percebeu que Lendo nunca a havia esquecido. Essa revelação a fez sentir aliviada, e seu ressentimento dissipou-se. Enquanto isso, Lady disse: "Se não fosse pelo fato de que a barreira se foi e houve tantas mudanças lá fora, eu gostaria de ir buscar DOJ Womb de volta. Esta é a última vez que cortarei lenha com alfa." Ao ouvir isso, Demon Boreal começou a chorar, pensando: "Sim, esta é a última vez. Meu corpo se foi e é impossível cortar lenha com você, Messi." O que sustentou minha alma até hoje foi o ressentimento acumulado ao longo dos últimos 500 anos. Mas depois de vê-lo, mestre, não consigo mais odiá-lo. Agora que o ressentimento se foi, é hora de o desaparecer também. Tenho a honra de ter sido criada por você, mestre, e estou muito feliz. Espero que o próximo machado possa servi-lo melhor. Adeus, mestre. Pronunciando suas últimas palavras, Demon Boreal desapareceu. Enquanto isso, Lepinde disse a Alpha: "Não fique chateada, eu farei um machado adequado mais tarde. Alpha, você cumprirá seus deveres como espada sagrada a partir de agora e sairá em aventuras comigo." Depois disso, ele deixou a espada sagrada Alpha e entrou na casa para cozinhar. Quando Leg entrou na casa, a espada sagrada Alpha se transformou em forma humana, mas parecia muito fraca, pensando: "É bom para vocês, agora que se reconciliaram." E eu? Por outro lado, Elizabeth perguntou ao Santo da Espada: "Por que você conhece a técnica de espada dela?" O Santo da Espada explicou: "Isso começou há mais de 100 anos. Naquela época, a Guilda Negra começou a se levantar, capturando pessoas de diferentes raças em todo o continente dos heróis para experimentos. Todos que tinham força escolheram se proteger e ninguém ousou liderar a luta contra a Guilda Negra. Tendo acabado de fundar a Guilda do Santo da Espada, eu não tive escolha a não servir ao reino demoníaco sozinho para coletar informações. Mas logo meus movimentos foram descobertos e a Guilda Negra enviou um grande número de apóstolos para lidar comigo. Naquele momento, eu havia acabado de ser promovido ao nível da seita demoníaca e só conseguia lutar e fugir do cerco de centenas de apóstolos. Em um pânico, fui atingido e caí no abismo onde ficava o campo de treinamento da Rainha Demônia. Inesperadamente, sob o abismo, havia um monumento demoníaco cercado por magma. Gravemente ferida, vi os restos da técnica de espada da Rainha Demônia deixados para trás quando Elizabeth praticou aqui. Mesmo que fosse apenas um resquício, eu imitei minha compreensão sobre a espada de repente se iluminou. Imediatamente comecei a absorver energia do ambiente ao redor. Assim, ela treinou no campo de treinamento do centro da Terra por 3 meses completos até que todos os resquícios da sombra desaparecessem. É uma pena que seu talento seja limitado e tudo que ela conseguiu dominar foram alguns movimentos de espada que ela não entendia completamente. Elizabeth não compreendeu totalmente a técnica de espada da Rainha Demônio, mas ainda foi uma mudança radical para ela. Ela foi promovida ao nível de Rei Demônio de 3 estrelas em 3 meses. Enquanto estava feliz, também estava muito preocupada. Após experimentar a técnica de espada da Rainha Demônio, ela percebeu o quão alto era o céu para a esgrima, mas havia apenas uma chance: era impossível encontrar a sombra da Rainha Demônio novamente. Isso significava que o limite de sua vida havia sido determinado? No entanto, quando estava confusa, ouviu uma voz perguntando se ela queria se tornar mais forte. Ele poderia ajudá-la. Nesse momento, Leg interrompeu e perguntou ao Santo da Espada o que aconteceu depois. Ela explicou que, para continuar a melhorar sua força para lutar contra a Guilda Negra, ela escolheu aceitar seu poder e deixá-lo viver em seu corpo. No entanto, ele disse que seu corpo ainda estava selado e não podia fornecer muito poder do caos, então deu a ela um tentáculo como material para a arma. Ela ficou ainda mais surpresa ao descobrir que Leg era o herói lendário e vivia uma vida reclusa com a Rainha Demônio. Ela se perguntou se ele iria questioná-la agora, afinal, ela havia aceitado o poder do Mar das Trevas. Elizabeth disse ao Santo da Espada que o corpo daquela coisa foi selado por ela e o que a contatou provavelmente foi o que aquele cara chamou de consciência clone. Curioso, Lane perguntou ao Santo da Espada: "Ei, o tentáculo que você mencionou é como um polvo? Eu nunca provei frutos do mar deste mundo." Surpresa, Elizabeth perguntou se era gostosa. Lane respondeu que sim, dizendo que gostava de frutos do mar em seu mundo anterior. No entanto, ele realmente não sabia que tipo de monstros existiam no mar. Confuso, o Santo da Espada se perguntou: "Não vamos discutir a ameaça do Mar das Trevas? Por que eles mudaram de assunto de repente?" No entanto, Leg mudou de assunto e pediu a ambos que comecem primeiro. Quando ele removeu a tampa da panela, uma luz brilhante cobriu toda a sala.
Surpreso, o Santo da Espada pensou: o que é isso? Quanta energia mágica enorme! Era cura inferno. Leng usou ingredientes de primeira linha para cozinhar isso e, ao ver isso, Elizabeth ficou muito feliz, pois este era seu prato favorito. Ela realmente gostou de comer o curry, embora fosse bastante picante. Decepcionada com sua reação ao calor, ela pensou: mas ainda é delicioso. Droga, estou no nível de Deus Demônio de 7 estrelas e ainda não consigo lidar com esse sabor picante. Vendo a luta de Elizabeth, Leng perguntou se ela estava bem e explicou que os pimentões desta colheita estavam um pouco mais picantes, sugerindo que seria melhor adicionar algumas das recém-cultivadas cebolas de cristal de gelo. Elizabeth concordou e pediu que ele adicionasse algumas cebolas de cristal de gelo. Leng cortou a cebola em pedaços tão pequenos e rapidamente que deixou o Santo da Espada chocado. Pensando, ele usou o Dash Chop na palma da mão. Tão habilidoso. E ele disse que não conhecia técnicas de espada. E mais, a faca que ele estava segurando. Quando Leng adicionou a cebola picada ao curry, a picância foi reduzida. Ele então pediu a Elizabeth para provar novamente. No entanto, Elizabeth não gostou da sugestão, pensando que ele estava zombando dela, achando que ela não poderia comer. Ela disse a Leng que não precisava se preocupar, pois queria comer comida apimentada. Leng também ofereceu comida ao Santo da Espada, se ela quisesse. Surpresa, o Santo da Espada perguntou: é realmente certo me dar isso? Quando ele lhe deu a comida, Elizabeth interrompeu e disse ao Santo da Espada: você precisa pensar cuidadosamente antes de comer, porque só pode escolher um dos 3. O Santo da Espada perguntou o que ela queria dizer, pedindo que deixasse claro. Leng, também curioso, perguntou: de quais 3 escolhas você está falando? Elizabeth usou sua magia demoníaca para apresentar 3 itens: uma tigela de cure, uma técnica de esgrima taí e a faca de cozinha. Curioso, Leng perguntou a Elizabeth o que ela pretendia fazer com esses itens. Elizabeth disse ao Santo da Espada: vendo que você está aqui para lidar com a Guilda Negra, vou lhe dar uma das 3 escolhas: uma panela inteira de cure, a faca de Leng ou um livro de espadas. Surpreso, Leng interveio: Elizabeth, deixe-me dizer uma coisa. O cure não é problema, e a esgrima também não, eu aprendi todos eles, mas eu não disse que queria dar a faca de cozinha. Elizabeth o interrompeu, dizendo: este é meu teste para ela. Este tipo de jogo, testar mortais, não é exclusivo seu. Eu quero brincar. Confuso, Leng perguntou de que jogo ela estava falando. No entanto, ele concordou, dizendo: você é a Rainha Demônio e você tem a palavra final. Agora, o Santo da Espada foi testado por 2 figuras lendárias e a resposta estava oculta em sua conversa recente. Ela pensou: esta panela de cure exala uma quantidade enorme de energia mágica e só de pensar nisso sei que, se eu comer, poderei avançar imediatamente para o nível de Rei Demônio ou até mais 2 níveis. Mas o fato de a Rainha Demônio ter provado deliberadamente na minha frente implica que nem ela conseguiu resistir. Mesmo que tenha sido purificado por um herói lendário, pode não ser algo que uma mera mortal como eu possa suportar. Quanto a esta faca de cozinha, todas as armas de classe S que possuo são ofuscadas por ela, e o chamado Mestre de Espada parece uma piada. O herói lendário acabou de me dar uma demonstração pessoal e também insinuou que não queria me dar a faca porque sabia que eu não poderia lidar com ela, me alertando para não superestimar minhas capacidades. Nem o cure nem a faca de cozinha podem ser selecionados. Isso deixou apenas o manual de espadas insondável. Ela disse a Elizabeth que escolheria o livro de espadas, mas de repente alguém arrombou a porta da casa de Leng. Todos ficaram surpresos. No entanto, Leng percebeu que era a espada sagrada Alpha e perguntou: o que você está fazendo? A espada sagrada Alpha estava realmente zangada, exclamando: estou tão ressentida, vou matar todos vocês agora. No entanto, o Santo da Espada sentiu alguma energia familiar vindo da espada sagrada Alpha e pensou: esse sentimento é inconfundível. Este é o Demon Boreal. Ele deve ter sabido que eu não estava morta ainda, então ele me perseguiu até aqui. Não posso mais incomodar o herói e a Rainha Demônio. Ela pediu a Leng para emprestar sua faca de cozinha, pretendendo resolver seus próprios problemas. Ao segurar a faca de cozinha de Leng, ela sentiu um poder mágico real emanando dela, pensando: que poderoso senso de opressão, é um reino. A faca de cozinha na verdade contém um reino dentro dela. No entanto, a faca de cozinha de Leng era poderosa demais para ela. Seu poder mágico foi instantaneamente sugado. Conforme toda sua magia foi drenada, ela desmaiou. Mas antes de desmaiar, a faca de cozinha escorregou de sua mão e começou a se mover em direção à espada sagrada Alpha. A espada sagrada Alpha ficou realmente assustada ao ver a faca de cozinha se aproximando dele. Com apenas um pouco de força, a faca de cozinha de Leng cortou a espada sagrada Alpha em 2 pedaços. Após cortar a espada sagrada Alpha em 2, a faca de cozinha retornou a Leng.
Ao ver essa cena horrível, Land ficou realmente chocado, se perguntando o que acabará de acontecer. Enquanto isso, na Guilda Negra, um feijão estava gravemente ferido no chão. Ele era Faris Deg Samavi, um senhor demônio de uma estrela e ex-presidente da Guilda do Urso Gigante. Outro membro da Guilda Negra, o sujeito de teste número 24, também um senhor demônio de uma estrela, usou sua técnica de trovão para acordá-lo. Após ser atingido pelo trovão, o feijão gravemente ferido acordou, muito zangado, e gritou: "Venha, Rei Dragão Dourado, posso continuar lutando com você." Mas, de repente, outro membro da guilda usou a técnica de beijo de ar suave para acalmá-lo, dizendo que a batalha já havia acabado. Ela também era uma das anciãs da Guilda Negra, chamada Ruth Badir, um nível de seita demônio de 2 estrelas. Ela comentou: "Não há nada que eu possa fazer enfrentando o Rei Dragão Dourado, que está no nível de Rei Demônio. Sou apenas um nível de seita demônio de 2 estrelas. Não tenho o direito de interferir em sua batalha. Além disso, com o presidente aqui, o vencedor já está determinado, não é?" Enquanto isso, Emilia, após lutar uma batalha realmente difícil com Malfoy, ficou gravemente ferida. Para salvar sua vida, ela usou sua habilidade única e se transformou em um estágio de ovo. Malfoy, rindo, disse: "Eu não esperava que Lady Amelia tivesse uma habilidade de salvar vidas assim. Agora nenhum ataque ou magia pode te machucar, mas eu nunca quis te machucar, Lady Amelia." Ele usou o líquido negro preso ao seu corpo para agarrar Lady Amelia e colocá-la na panela atrás dele. Ao colocar o ovo de Lady Amelia ao lado do clone de Elizabeth, uma luz muito brilhante apareceu daquele pote de clonagem, e no momento seguinte, o corpo de Malfoy começou a se afundar nele. Após se fundir completamente com o pote de clonagem, ele avançou para o nível de Rei Demônio. Ao atingir o nível de Rei Demônio, seu corpo se sentiu diferente e ele estava em melhores condições do que antes, pensando que, se houver mais mestres, poderiam ser ressuscitados em pouco tempo. Enquanto isso, Aato, ao ver a Guilda Negra, se perguntou como a Guilda Negra acabou nesse caos. Ao se dirigir a Malfoy e se transformar em sua forma humana, ele perguntou a Malfoy: "A conexão de Da comigo desapareceu. Onde ele está?" Malfoy lhe disse que Da havia sacrificado sua vida para proteger a Guilda. No entanto, Aior percebeu que Malfoy havia se tornado mais jovem e perguntou se ele havia feito um novo avanço em sua pesquisa. Malfoy lhe disse que havia apenas coletado os materiais certos e perguntou a Ata por que ele veio vê-lo. Ele explicou a Malfoy que a identidade desse corpo havia sido revelada e não podia mais ser usada. Ele originalmente queria pedir um novo, mas não esperava que esse lugar estivesse tão bagunçado. No entanto, enquanto Aato estava perplexo com os motivos de Malfoy, se perguntava se Malfoy havia usado a mão do inimigo para matar Da e eliminar os olhos que ele colocou ao seu redor. Ao ver Aior, Ruth Badir perguntou ao número 24: "Quem é esse cara?" O feijão explicou que ele é do Mar das Trevas, como o vice-presidente Da, e ele também é o presidente de fora. Após ele se tornar o demônio pilar, a guilda foi tomada por ele. Número 24 disse a Ruth Badir: "O vice-presidente Da já está morto, então não há mal em te contar agora." Como vice-presidente Da, essa pessoa é nomeada como Atet, um dos muitos clones de consciência. Quanto ao chamado Mar das Trevas, não é um lugar em nosso mundo, mas outro universo. Portanto, eles não têm uma forma fixa e devem parasitar outros corpos para sobreviver em nosso mundo. Ruth Badir, ao ouvir isso, se perguntou: "Eu pensei que o Mar das Trevas estava em algum lugar no continente dos heróis." Embora ela ainda não entendesse completamente, ela perguntou ao número 24: "Por que o presidente quer cooperar com ele? Qual é o seu objetivo?" Número 24 explicou: "O equipamento negro em todos nós foi feito pelo presidente Weiss após estudar seu poder do caos. Quanto ao que ele quer, nem eu sei." Aite disse a Malay: "Havia muitos fatores incertos lá fora, incluindo o surgimento repentino da Guilda do Cartão. Os planos de tomar o Reino dos Anões e o Reino de Aristóteles foram temporariamente suspensos agora." Ao ouvir isso, Malfoy percebeu que não havia nada que pudessem fazer a respeito. Os apóstolos que ele treinou aqui também foram exterminados, então ele perguntou a Aite: "Vamos apenas hibernar esse plano por um tempo?" Muitos anos atrás, quando Malfoy estava procurando uma maneira de criar um clone de Elizabeth, ele finalmente completou sua pesquisa e começou um teste para criar o clone. Quando ele apertou o botão, esperando ver Elizabeth novamente, número 24 parabenizou, dizendo: "O mestre do mestre está finalmente voltando à vida." A criação do clone de Elizabeth começou, mas, de repente, um erro ocorreu, causando danos ao clone. Frustrado, Malfoy se perguntou: "Por quê? O que exatamente está faltando para criar um suprimento estável de magia?" De repente, sangue saiu de sua boca, seu corpo estava quase atingindo seu limite. Se ele não pudesse avançar para o nível de pico do Senhor Demônio, ele logo morreria de velhice. Decepcionado, ele pensou:
Passei toda a minha vida pesquisando a ressurreição da Mestre Elizabeth. Por que eu deveria me tornar um humano com uma vida curta? Não estou feliz com isso. Número 24 também estava triste, se culpando. É tudo porque o número 24 é inútil. Minha magia de eletricidade limitada não pode ser usada como suprimento de energia para o mestre. Enquanto Malfoy estava desapontado e zangado, Hayt se aproximou dele e perguntou: "Você quer se tornar mais forte? Eu posso te ajudar." Malfoy perguntou zangado quem ele era. Um inseto emergiu da fumaça negra e se apresentou como Hayt do Mar das Trevas. Ele ofereceu trabalhar com Malfoy em troca de lhe conceder o poder do caos. Malfoy usou esse poder desconhecido para experimentar em ratos. Ao usar o poder do caos, os ratos se transformaram em monstros e uma energia escura apareceu em seu corpo. Malfoy ficou muito feliz ao ver esse novo desenvolvimento, dizendo: "Funcionou. Contanto que eu integre o poder do caos em seres vivos e os cultive, posso criar um meio mágico adequado para o nosso mundo. Se eu produzir em massa esse equipamento sombrio, então o problema de fornecimento de magia será resolvido." Hayt também concordou, dizendo: "Nós somos uma boa combinação. Meu poder do caos é ilimitado e pode ser fornecido continuamente para você, e você pode me fornecer muitos corpos." Com o passar do tempo, Malfoy usou diferentes tipos de raças para experimentar, visando criar uma cadeia de fornecimento de poder mágico para resgatar seu mestre. Após ver Malfoy, Azathoth perguntou a ele, apesar de ter passado por dezenas de milhares de experimentos, por que ele ainda se recusava a aceitar seu poder do caos. Malfoy respondeu que não havia necessidade disso, ele só queria ressuscitar seu mestre e não estava buscando força ou interessado em governar o mundo. De qualquer forma, o acordo está feito agora. Você me fornece o poder do caos e eu cultivo o meio para você usar o poder do caos neste mundo. Quanto ao que você quer fazer com ele, eu não pergunto e não preciso explicar minha próxima pesquisa para você, disse Malfoy. No entanto, Hayt não parecia feliz com a resposta de Malfoy, mas se acalmou, dizendo: "Tudo bem, eu tenho que sair por um tempo de qualquer maneira." Ele sempre desconfiou de Malfoy e pensou que não poderia colocar todos os seus planos nele. "Eu preciso fazer uma aposta separada, encontrar alguém que possa verificar e equilibrá-lo", ele pensou. Então, ele convocou seu outro clone de consciência, Doash-Umudu, e disse a Malfoy que, a partir de agora, ele gerenciaria a Guilda Sombria com ele em vez de Hayt. Malfoy concordou indiferente. "Bem, tanto faz. Eu sempre organizarei o treinamento dos apóstolos." Hayt respondeu: "Ok, deixarei tudo para ele", e então foi para o mundo exterior. No presente, Hayt perguntou a Malfoy quanto tempo levaria para regenerar um corpo de nível Senhor Demônio para ele. Malfoy respondeu: "Isso é um pouco difícil de lidar. Você também pode ver que este lugar foi transformado em ruínas e todos os sujeitos experimentais foram destruídos. Você deve ter enfeitiçado muitas pessoas poderosas lá fora, incluindo o Senhor Espadachim da Guilda dos Espadachins." Frustrado, Hayt pediu a Malfoy para parar de fingir para ele, dizendo: "O atual você pode até chegar ao nível do Rei Demônio em minutos." Ao ver o clone de Elizabeth, ele perguntou a Malfoy por que ele não o fez, dar o clone dentro de sua incubadora para usar. Ao ouvir isso, Malfoy ficou realmente irritado e avisou Hayt: "Se você ousar ofender meu mestre novamente, eu te mataria imediatamente." Ele liberou uma intenção assassina tão terrível que até um Senhor Demônio de uma estrela foi suprimido a ponto de não conseguir nem se levantar. Por causa dessa intenção assassina aterrorizante, Ruth Bader caiu de joelhos pensando: "É essa a verdadeira força do presidente." Hayt disse a Malfoy que era apenas uma piada. "Por que você está tão sério? No máximo, eu apenas encontrarei outro corpo para me parasitar." Ao ver isso, ele percebeu que Malfoy era uma bomba relógio, provavelmente fora de controle mais cedo ou mais tarde. Assim, ele decidiu não compartilhar as informações de Elizabeth com ele por enquanto, mantendo-as como uma moeda de troca para futuras negociações. Quanto à ressurreição do corpo principal, deve ser acelerada de qualquer maneira. Nossa cooperação continua. Voltarei para você se houver alguma notícia, ele disse a Malfoy. Assim que Hayt saiu, Malfoy abraçou o pote de clonagem e começou a falar afetuosamente: "Mestre, em breve você poderá retornar em um estado mais perfeito." Por outro lado, em Baum, Lente decidiu explorar o lado de fora por conta própria desta vez. Elizabeth abriu o portal e o deixou vir sozinho. Ele pensou que era uma oportunidade para explorar cuidadosamente. No entanto, ele ficou realmente surpreso ao ver Boys Town. Faz apenas um mês ou mais desde que estive aqui. Por que a cidade inteira está sendo reconstruída? Ele se perguntou. Ao chegar na igreja onde a menina Anne estava, ele pensou que era hora de revisar o aconselhamento psicológico de Anne, se perguntando como ela estava agora. Ao entrar na igreja e abrir a porta, ele viu um demônio porco fazendo algo suspeito no chão. Sua expressão sugeria que ele estava aprontando algo. Chocado, Lane perguntou: "O que você está fazendo?" Ele quebrou a porta com raiva e exigiu que o demônio porco parasse.
Quando o demônio porco viu Lang, ele o reconheceu imediatamente. Com uma expressão de raiva, Lang confrontou o demônio porco. Sim, sou eu de novo. O que há de errado com N? O demônio porco tranquilizou Lang. Você não precisa se preocupar. Com nós aqui, ela está descansando confortavelmente. Ele se levantou e começou a caminhar em direção a Lang, agarrando seu ombro e perguntando: Você acabou de dizer que eu estava bagunçando? Lang, assustado, pensou: Quase me esqueci, eu sou o único aqui e Elizabeth não está aqui. O demônio porco então perguntou a Lang se aquele homem e ele eram muito bons nisso e sugeriu que se juntassem porque ele estava cansado. Lang, assustado, mas resoluto em sua decisão de se tornar um herói, chamou N. Você não precisa ter medo, eu estou aqui para te salvar agora. Enquanto isso, a pequena Anne apareceu visivelmente surpresa ao ver Lang e perguntou a ele por que você está aqui ao ver N. O demônio porco chamou a de irmã mais velha, empurrou Lang para o lado e correu em direção a Anne perguntando a ela por quê. Por que você não descansa um pouco em seu quarto? Ele pegou a mão de Anne e disse: Irmã mais velha, por favor, verifique meu trabalho, especialmente aquelas manchas teimosas no chão que você mencionou antes. Eu mesmo as limpei. Ao ouvir isso, Anne ficou realmente feliz, dizendo como esperado: Toda a igreja tem uma aparência nova. Ela agradeceu a todos pelo trabalho árduo. Depois de ouvir isso, Lang suspirou aliviado, dizendo: você está limpando? Eu pensei que você estivesse fazendo outra coisa. Anne perguntou a Lang o que ele estava pensando. No entanto, Lady, ao ver Anne, percebeu que ela parecia ter crescido. Anne respondeu: sim, como disse a irmã Elizabeth, desde que recuperei todo o meu poder mágico, meu nível mágico aumentou e também cresci. Envergonhado, Lang disse: pensei que os membros da Gangue Beast estivessem procurando confusão, cobrando taxas de proteção de você antes. Por que eles de repente se tornaram seu irmãozinho? E ele explicou que tudo aconteceu na semana passada. Algo aconteceu com a Gangue Beast, o que também causou sérios danos à cidade do chefe. Lang perguntou se foi a Guilda das Trevas que estava por trás disso. Anne confirmou: isso mesmo, há 10 dias, o chefe da Gangue Beast recebeu o poder do equipamento das trevas e perdeu a sanidade ao se tornar um apóstolo da Guilda das Trevas. Ele destruiu a cidade do chefe. As pessoas estão fugindo para salvar suas vidas. Demon Pei é o irmão mais novo do chefe da gangue. O demônio porco, surpreso ao ver a condição de seu irmão, implorou para que ele acordasse, dizendo-lhe: eu sou seu adorável irmãozinho. Enquanto isso, Azita observava tudo de longe, notando que realmente era mais fácil para os orcs ganharem força no nível dos pilares dos demônios do que para os humanos e elfos. É apenas difícil permanecer racional e eles só podem se tornar máquinas de matar gerais e não são adequados como um corpo parasitário. O porco mutante atacou o demônio porco com a intenção de matá-lo. No entanto, a pequena Anne usou sua magia única de marionete e salvou sua vida. O porco mutante ficou ainda mais furioso e começou a destruir tudo. Anne pediu a todos que se acalmassem, garantindo que protegeria a cidade do chefe. Ela convocou sua equipe de marionetes e as comandou para atacar o porco mutante. Depois de uma luta difícil, conseguiram subjugar o porco mutante. Eles então removeram o equipamento das trevas um por um do corpo do porco mutante, e quando a última peça foi removida, o porco mutante morreu instantaneamente. Ao ver essa cena horrível, o demônio porco começou a chorar. Anne pediu seu perdão, dizendo que não conseguiu purificar o estranho poder mágico em seu corpo. Ait, ao ver o poder de Anne, perguntou-se quem era essa garota. Existe uma pessoa tão forte na cidade do chefe? Ela acabou de usar o demônio vermelho e eu não deveria. As pessoas da linhagem de sangue de Jin deveriam ter morrido há muito tempo. Ele enviou um clone para dar uma olhada mais de perto, pensando que ela poderia ser um bom alvo. No entanto, ele sentiu sua presença e olhou para trás com um olhar fixo. Enquanto ela olhava para o clone de Azatothia com seu olho de demônio vermelho, o parasita morreu instantaneamente. Ela se perguntou quem estava lá agora. Depois de ouvir tudo, o Pende percebeu que, só de olhar para essas engrenagens escuras, eles poderiam confirmar que a Guilda das Trevas estava por trás de tudo isso. Anne concordou com ele, mas disse a Lane que antes que o homem misterioso desaparecesse, ela sentiu a mesma magia que a dela. Então, talvez capturá-lo lhe desse uma pista de suas memórias anteriores. O Pende pediu a Anne para relaxar, dizendo que as memórias certamente voltariam lentamente. Anne agradeceu a Lane por seu encorajamento e perguntou se ele tinha vindo vê-la para algo específico desta vez. Lady disse, de forma constrangida, que na verdade, o objetivo principal era ver como você está se recuperando, se ainda está preocupada com algum problema psicológico recentemente. Você pode falar comigo a qualquer momento sobre isso. Anne explicou que, depois de seu despertar, irmão Land, ela tinha saído completamente do passado, assim como a irmã Elizabeth disse. Ela quer usar o poder da linhagem de sangue de Jin para contribuir para a paz mundial. Ao ouvir isso, Land ficou realmente feliz e disse, isso é ótimo, eu sabia que deixar isso com você foi a escolha certa.
Anne o tranquilizou. Você não precisa se preocupar, pode deixar isso. Entretanto, para mim, ouvir isso foi um pouco triste, já que ele disse, me envergonha de dizer isso, mas você sabe que Elizabeth não se importa mais com o mundo exterior. Então, eu devo ser aquele que coloca o mundo de volta nos trilhos. Mas como alguém que não conhece magia, não posso fazer muito. Se eu, o chamado herói lendário, realmente tiver que agir, posso acabar estragando tudo. Ao ouvir isso, a mão de Anne começou a tremer. Ela perguntou a Lang, o que você quer dizer? Imaginando o que Lady queria dizer, Anne ficou assustada. Ele queria dizer que o mundo era muito fraco diante dele e que os mortais nem sequer conseguiam lidar com a Guilda das Trevas. Ela pensou, se você quer que eu haja, então terei que reconstruir completamente este mundo. Anne ficou realmente assustada, pensando, o que o irmão Lang quer dizer é que, se não der certo, todos morrerão. Enquanto isso, Lady disse a Anne, Elizabeth te elogiou por seu talento. Você tem tanta habilidade e também um coração bondoso. Portanto, a paz do continente dos heróis deve ser confiada a pessoas como você. Anne disse a Lang que faria o seu melhor, mas se perguntava quando o irmão Lady disse que eu tenho esse tipo de habilidade, ele queria dizer que o poder que ele me deu é mais do que suficiente para destruir a Guilda das Trevas. Mas ainda estou longe de ser capaz de controlar esse poder. Anne pediu perdão, dizendo, vou fazer melhor da próxima vez. Lady pegou sua bolsa e deu para Anne, dizendo, conforme acordado da última vez, vou te trazer um monte de frutas durante a colheita e as enviarei regularmente no futuro, então você deve trabalhar duro aqui. Ao ver as frutas mágicas, Anne ficou surpresa, pensando, o irmão Lang sabia que eu estava longe de ser capaz de usar meu poder, então trouxe tantas frutas mágicas preciosas para me ajudar. Além disso, o irmão Lang disse que as enviaria regularmente, o que significa que ele iria supervisionar se eu estivesse abusando das habilidades que ele me deu. Ela agradeceu a Lang, dizendo, nunca vou trair sua confiança e vou proteger a cidade Boss. Ao ver Anne feliz, Lady pensou, então posso sair para dar um passeio sem preocupações. Ele estava cumprindo o acordo que havia feito com Elizabeth para governar o mundo, mesmo que fosse um acordo que ela havia feito. Quando Anne ouviu governar o mundo, ela perguntou a Lang, isso significa que o herói lendário ainda precisa agir. Lady disse a ela, não é o que você pensa. Na verdade, o objetivo final é buscar a paz. Para alcançar esse objetivo, na visão de Elizabeth, governar o mundo é suficiente. Mas, ao contrário de Elizabeth, eu quero fazer isso do meu jeito. Com um rosto sério, ele perguntou, que tipo de caminho é esse? Lang sorriu e disse, é por isso que estou aqui hoje. Vim especificamente para pedir conselhos a você. Surpresa, Anne perguntou, por que você quer meu conselho? Lady respondeu, você leu tantos livros, então deve saber muito sobre o continente dos heróis. Gostaria de saber sobre as informações das grandes potências no continente dos heróis. Anne concordou, dizendo, vou te contar tudo o que sei, irmão Lang. Não sei muito sobre a Guilda das Trevas no Reino dos Demônios, mas com o Pântano Venenoso como barreira, existem principalmente 3 grandes potências aqui, a Guilda da Espada de Santo, a Tribo dos Elfos e o Reino de Aristóteles. O Reino dos Anões existe mais em um papel de suporte, mas devido à demanda por armas, tem a relação mais próxima com a Guilda da Espada de Santo, que também oferece proteção para o Reino dos Anões. Ao mesmo tempo, a Guilda da Espada de Santo é também a líder padrão de todas as outras guildas. Qualquer um que queira estabelecer uma guilda deve obter a aprovação da Guilda da Espada de Santo. Antes da aparição da Guilda das Trevas, na verdade, havia disputas constantes entre as raças. Após a aparição da Guilda das Trevas, as várias forças estavam ocupadas tomando precauções, o que temporariamente colocou todos do mesmo lado. Entre as grandes potências, GGSAS, a presidente da Guilda da Espada de Santo, era a mais poderosa. Ela estabeleceu a Guilda da Espada de Santo perto da área do Pântano Venenoso para intimidar a Guilda das Trevas. O Reino de Aristóteles é um super-reino conhecido por sua fusão de tecnologia e magia, mas começou a fechar suas portas há 10 anos. Ninguém sabe qual é a situação deles agora. Embora a tribo dos elfos também esteja isolada, ainda permite que seus membros da tribo interajam com o mundo exterior. No entanto, se os estrangeiros quiserem entrar na tribo dos elfos, não é fácil. A Guilda da Espada de Santo é uma recém-chegada, mas rapidamente se tornou a mais forte. Muitas cidades se juntaram à Guilda da Espada de Santo em busca de refúgio, o que causou o ressentimento do reino de Aristóteles e da tribo dos elfos. Devido à força poderosa da Lorde da Espada de Santo, todos mantinham uma relação pacífica. Mas, na verdade, as outras duas partes também estavam felizes em ver a Guilda das Trevas ativa como uma forma de conter a Guilda da Espada de Santo. A cidade Boss, onde ela está, mantém uma posição neutra porque está longe das 3 partes, então nenhuma delas enviou alguém para ajudar com este incidente.
Entendi que, exceto pela Guilda da Espada de Santo, cada grupo estava apenas tentando lidar com os problemas à sua frente, o que permite à Guilda das Trevas tirar vantagem disso. Annie questionou Land sobre como ele planejava alcançar a paz no continente dos heróis nessa situação atual. Land respondeu: a verdadeira paz não pode ser alcançada simplesmente eliminando a Guilda das Trevas. Se os conflitos entre as três grandes potências não forem resolvidos, mesmo se a Guilda das Trevas desaparecer, isso pode levar a outro desastre se elas lutarem depois. Elizabeth pode usar sua força para suprimir todos, mas eu sou diferente dela. Eu espero unir várias forças e permitir que elas formem uma verdadeira aliança. No processo de lutar contra a Guilda das Trevas, desisti do caminho da magia e, depois de mais de um mês tentando, o mestre de espadas se recusou a me aceitar. Quando pedi a Elizabeth para aprender esgrima, ela disse que eu estava procurando problemas deliberadamente e disse para não aprender no futuro. É verdade que não tenho talento em esgrima, então o método de usar a força é completamente inviável. Mas, depois de refletir sobre isso por um tempo, posso mudar para este método. Assim, ele pensou que talvez a crise da Guilda das Trevas pudesse ser transformada em uma oportunidade para o continente dos heróis manter estabilidade e paz a longo prazo sem um inimigo comum. Mas o maior desafio é como exatamente ele convencerá as grandes potências. Ele concluiu que teria que sair e experimentar isso, que é também a única maneira que ele pode pensar para ser diferente de Elizabeth. Annie também concorda com Land, pensando de maneira completamente diferente da irmã Elizabeth. Talvez tudo seja apenas uma aposta entre o herói e a rainha dos demônios para ver qual método é o melhor. Há 500 anos, Elizabeth alcançou a paz governando o mundo de maneira simples, direta e eficiente, mas o lado negativo é que quando ela não está por perto, o conflito retorna e o mundo mergulha novamente no caos. 500 anos depois, Leiga adere ao conceito de ensinar alguém a pescar é melhor do que dar o peixe. Ele quer que os mortais tomem a iniciativa de alcançar a paz, que é o mais ideal, mas ao mesmo tempo sem precedentes. Portanto, ele decidiu visitar o continente dos heróis e ver quem é digno de sua ajuda, assim como da última vez em que visitou o Tesouro do Dragão Dourado. Quanto ao propósito de Lady em treinar Annie, é para que ela se torne uma peça em seu grande plano e se torne uma nova força em Boss Town. No entanto, a expansão de poder pode fazer as pessoas esquecerem suas intenções originais, e se ela não mais se conformar aos valores centrais de Lepint no futuro, ela também pode ser eliminada. Annie pensou: o que você está pensando, Annie? Você ainda está pensando em sua própria vida e morte. Deveria me sentir honrada por ser peça do irmão Lady e contribuir para o mundo em um plano tão grandioso. Convencer as grandes potências a realmente se unirem e eliminar o conflito que existe há centenas de anos é provavelmente mais difícil do que aniquilar a Guilda das Trevas. Se outra pessoa dissesse isso, poderia ser visto apenas como uma piada, mas se fosse o irmão Land quem disse, seria uma história completamente diferente. Certamente é possível para ele. O irmão Land pode definitivamente fazer isso. Portanto, devo me melhorar rapidamente e me esforçar para usar o anjo Rafael, dado a mim pelo irmão Lee, o mais rápido possível. Land perguntou animado a Annie: sobre o que você está tão obcecada? Conte-me mais sobre o continente dos heróis. Ele também perguntou que tipo de existência é o reino de Aristóteles, conhecido por sua tecnologia e magia. Annie respondeu: nunca estive lá e não conheço bem, mas o que os livros dizem é que eles conseguem conduzir um gigante de aço tão grande quanto um castelo com uma quantidade muito pequena de magia. Ao ouvir isso, Lady ficou empolgado, dizendo: eu realmente quero ver isso. A Guilda da Espada de Santo tem alguma interseção com eles, então devo fazer do reino de Aristóteles meu primeiro destino. No entanto, Annie recomendou: seria mais adequado você ir primeiro à tribo dos elfos. Primeiro, porque o reino de Aristóteles ainda está fechado. Segundo, notícias recentes espalharam que uma nova guilda reconhecida pela Guilda da Espada de Santo e ganhando fama também foi para a tribo dos elfos. Enquanto isso, o Sr. Boz e Ive chegaram na tribo dos elfos. Boz disse a Olive que, para entrar na tribo dos elfos, ela deve primeiro passar pelo campo de provas conhecido como Purgatório das Plantas. Ele perguntou se ela estava confiante, ao que ela respondeu sem hesitar sim. Ela então usou sua técnica de carta SL e limpou todas as plantas no Purgatório das Plantas sem problemas. Ao ver isso, Boz avisou a Lich: esta é apenas a área mais externa. Quanto mais para dentro, mais perigosas se tornam as plantas. Enquanto Boz explicava, ele notou alguns monstros estranhos o seguindo de trás. Como já estavam muito perto da tribo dos elfos, Elif perguntou: antes de partirmos, o Santo da Espada já nos cumprimentou. Por que eles colocam tantas plantas guardiãs para nos dificultar a passagem? Boz respondeu: os estrangeiros devem provar sua força para entrar na tribo dos elfos. Eles estão testando a força da nossa guilda de cartas. Enquanto ele explicava,
o chão começou a rachar e, de repente, um grande monstro planta apareceu na frente de ambos. Buzz disse a Lich que esse monstro era o P dos 5 elementos e que também era o nível final. Ao ouvir isso, eu questionou: por que você diz isso? Enquanto isso, o monstro planta começou a atacar, disparando grãos de P. Buzz instruiu Lich a usar habilidades de combo. Ambos usaram a técnica do corte cruzado e mataram o monstro planta. Ao ver como eles derrotaram o monstro planta, Elf comentou: as plantas guardiãs no último nível não parecem realmente fortes. Ouvindo isso, Buzz alertou Ati: não subestime. Este é o P dos 5 elementos. Seus temores se confirmaram quando o monstro planta se regenerou e ficou mais poderoso, crescendo mais bocas para atacar. Enquanto o monstro planta se preparava para atacar, Buzz disse a Lich para imediatamente construir um escudo e se proteger atrás dele. Enquanto o monstro planta crescia mais bocas e atacava em todas as direções, os grãos de P que ele disparava se transformavam em objetos afiados e começavam a atacar por todos os lados. Enquanto isso, Buzz e Ati construíram uma barreira ao redor deles para bloquear os ataques do monstro planta. Alguns dos ataques do monstro planta retornavam após colidirem com o escudo de Buzz e Ati, mas ele os absorveu e os lançou de volta contra o monstro. Ao ver isso, Aif percebeu que havia subestimado demais o inimigo. Quando ela tentou tocar seu ferimento, Buzz alertou para não tocar no ferimento aleatoriamente, pois poderia haver veneno nele, e ofereceu-se para cuidar disso. Ele usou a habilidade de carta Hartzeel para curar o ferimento dela. Surpresa! Yut disse: uma combinação de cura foi desenvolvida. Pai, suas habilidades com cartas melhoraram novamente. Buzz então disse a Lich para ir para um lugar seguro para descansar primeiro. Deixe o resto comigo, ele disse. No entanto, Eltel discordou, dizendo que ainda podia lutar. Vendo sua determinação, Buzz advertiu: tenha cuidado, esta planta está ficando séria. De repente, o monstro planta cresceu mais 4 bocas, veneno, chama, gelo, verde e água. Esta é a forma original do P dos 5 elementos. Aif percebeu. Não é à toa que papai disse que era equivalente a alguém no nível do Senhor Demônio. Com uma mistura de 5 atributos, ele pode liberar vários tipos de magia que podem conter qualquer um que enfrente. É isso que o torna tão assustador. Buzz lembrou como ele viu o Lorde Santo da Espada resolver isso instantaneamente há 30 anos, mas agora o monstro parecia ter ficado mais forte. Buzz percebeu que quanto mais a luta continuava, mais o monstro seria capaz de mirarem na LIF. Ele pediu a ela que usasse seu deck de tesouros. Surpresa! E Leaf perguntou: você vai usar os 10 mais fortes que você tem? Ele respondeu: não, explicando que para lidar com oponentes com magia de atributos, seria mais apropriado usar 3 para invocar a pequena Mara Sagrada. Enquanto ele preparava sua carta para invocar a pequena Mara Sagrada, de repente foram atacados por uma flecha. Ambos ficaram surpresos ao ver que a flecha começou a crescer e se transformou em uma bela flor. Quando o monstro planta viu essa flor, ficou muito assustado e recuou para o subsolo. It disse ao pai que sentiu uma magia familiar vinda da flecha, ao que Buzz respondeu: claro, você tem sangue de elfo no seu corpo. De repente, um espírito elfo emergiu da flecha e convidou os dois a entrarem. Quando o espírito entregou sua mensagem e desapareceu, a flor da flecha também morreu. Ao ver isso, Buzz percebeu que, como esperado, eles haviam observado nossa batalha. Conseguimos o reconhecimento. No entanto, Yut queria perguntar ao pai se a mãe estava aqui. Por que ela não veio nos buscar? Buzz explicou: os elfos têm hierarquias rígidas e relacionamentos complicados. Para nos proteger, sua mãe escolheu voltar para a Terra Santa e já se passaram 16 anos. Mas ele garantiu a Lich: o amor da sua mãe por você nunca mudará. Quanto à verdade, temos que descobrir por nós mesmos ao entrarmos na tribo dos elfos. As pessoas da tribo dos elfos não estavam muito felizes em vê-los. Zombando, um comentou: é uma raça humana e também é um híbrido. Outro acrescentou: ouvi dizer que estão aqui em nome da Guilda do Santo da Espada. Eles definitivamente vão querer nos perguntar novamente. Claro que são uma raça inferior e sinto que tem um cheiro ruim. Mas um disse: sim, é realmente irritante. Ao ouvir isso, Leaf perguntou a Buzz: por que eles são hostis conosco? Buzz explicou: porque a maioria das pessoas aqui nunca deixou a tribo dos elfos em suas vidas. Eles são mais cautelosos com pessoas do mundo exterior. Ele tranquilizou It, dizendo para ela não se preocupar muito. No entanto, ela observou que há muitos elfos nas guildas de alto nível fora da tribo dos elfos. Se a tribo dos elfos é tão boa, por que eles sairiam? Ela questionou. Buzz explicou: também há uma cadeia desprezível de linhagens dentro da tribo dos elfos. As tribos estão espalhadas ao redor da grande árvore sagrada. Quanto mais próximo do interior, maior
maior o nível da linhagem da tribo dos elfos e mais recursos são alocados. Geralmente, aqueles que saem da tribo dos elfos são membros de tribos periféricas, que têm níveis de linhagem mais baixos, mas alguma habilidade. Como os elfos se especializam em magia rara de plantas e arco e flecha, eles só podem ser membros periféricos de tribos a vida toda aqui, mas quando eles saem, eles se tornam talentos que as guildas querem recrutar. Claro, há exceções. Curiosa, Elif perguntou a Bor sobre que seção ele estava falando, mas antes que ele pudesse explicar, de repente, uma bela mulher elfa, montada em um cervo, apareceu na frente deles. Ela se apresentou como Blanchet, a general da tribo, e pediu para Buzz e Aifa acompanharem, dizendo que os levaria para a Terra Santa. Ao vê-la, Aifa ficou maravilhada e exclamou: tão legal e poderosa. Buzz advertiu Ati: quanto mais você se aprofundar, mais cuidado você deve ter com suas palavras. Depois disso, ele usou uma carta para segui-la, dizendo: talvez sua mãe esteja nos esperando na Terra Santa. Enquanto seguiam Blanchet, a general da tribo, Aifa notou que as árvores estavam abrindo caminho para eles. Ao ouvir isso, Buzz explicou: esta é a barreira de proteção. Se não houver elfos de alto nível para guiar o caminho, ela aprisionará intrusos no labirinto da floresta. Quando saíram do labirinto da floresta, foram recebidos pela árvore do mundo, cercada por uma bela luz da natureza. Tanto quanto Buzz ficaram maravilhados com essa paisagem deslumbrante. Buzz disse a Ati: foi aqui que tudo começou, há 30 anos. Quando Buzz tinha 19 anos e era membro da guilda do Santo da Espada, ele veio à tribo dos elfos com o mestre da guilda do Santo da Espada. Ele estava comendo chips tranquilamente, mas de repente notou uma garota elfa gritando: todos saiam do caminho, eu não consigo controlar, enquanto seu servo saía de controle. Então Buzz lançou sua espada na frente do servo para detê-lo. Quando o servo desacelerou, Buzz pulou no ar, subiu no servo e o acalmou. A garota elfa agradeceu a Buzz pela ajuda, mas ele ficou surpreso ao ver uma montaria de besta sagrada, que apenas elfos de alto nível possuem. Então ele perguntou à garota elfa: se você quiser me retribuir, apenas me empreste para um passeio. Depois disso, ele assumiu o controle da besta sagrada e começou a voar. A garota elfa ficou surpresa, dizendo: eu nem aprendi a dirigir no chão ainda e você já consegue dirigir no ar. Buzz ficou muito feliz ao ver isso, exclamando: uau, nada mal para o círculo interno da tribo dos elfos. É espetacular. No entanto, a garota elfa estava muito assustada. Ela cobriu o rosto com as mãos e pediu a Buzz que descesse rapidamente ao chão. Surpreso, Buzz perguntou: você não é uma elfa de alto nível? Por que é tão tímida? Ela se desculpou com Buzz, explicando: meu pai e minhas irmãs disseram a mesma coisa sobre mim, mas eu tenho medo, por isso nunca consegui aprender. De repente, Buzz disse à garota elfa para olhar, dizendo: o seu pai está aqui para te encontrar. Ao ouvir isso, a garota elfa ficou realmente chocada e disse a Buzz: isso é ruim, você tem que se esconder. Estrangeiros não têm permissão para montar na besta sagrada. Se meu pai vir, ele será punido, mesmo que ele seja um membro da guilda do Santo da Espada. Ao vê-la tão assustada, Buzz começou a rir, dizendo que havia mentido para ela. Ao ouvir isso, a garota elfa ficou chocada e perguntou a Buzz como ele pôde mentir para as pessoas. No entanto, Buzz pediu para ela abrir os olhos, perguntando se ela não queria ver essa vista linda. Ao ver a bela paisagem, ela ficou maravilhada e disse a Buzz que ninguém jamais a tinha levado para o alto antes. Depois de ouvir isso, Buzz disse à garota elfa: então, vamos jogar jogos mais emocionantes. A garota elfa perguntou a Buzz que tipo de jogo ele estava falando, mas ele não disse nada e acelerou a besta sagrada, voando ao redor da árvore do mundo. Buzz parou a besta sagrada e ficou sobre ela. Ele segurou a garota elfa e fez uma pose de Titanic. Ambos pareciam muito felizes com isso e, por causa disso, começaram a desenvolver sentimentos um pelo outro. Depois, começaram a se beijar e, enquanto faziam uma pausa, Buzz disse a Nikita, a garota elfa: os altos funcionários estão tendo conversas a portas fechadas e não vão aparecer por 3 a 5 dias, então não se preocupe com isso. Ao ouvir isso, Nikita disse a Buzz: eu realmente te invejo. O cheiro que emana de você é pura felicidade, sem um traço de ansiedade. Eu quero viver tão livremente quanto você, e também quero sair daqui e ver o mundo. Buzz perguntou a Nikita: o que há de tão difícil nisso? E eu vou te mostrar. Ele tinha acabado de se juntar à guilda do Santo da Espada, mas já era um grande novato conhecido como Buzz, o Gut de Ferro, e já tinha participado de muitas aventuras. Ao ouvir isso, Nikita ficou muito feliz e perguntou a Buzz se ele poderia realmente levá-la para fora. Buzz respondeu: claro, mas ele estava um pouco nervoso porque Nikita era uma elfa de alto nível. Ele perguntou a ela: sua vida na tribo deve ser muito melhor que a minha, certo? Por que você sempre quer fugir daqui? Ele questionou. Nikita explicou que as chamadas coisas boas aqui eram, na verdade,
cidade, correntes. A eleição para o patriarca estava prestes a ser realizada, e vários tios queriam se unir para ocupar o lugar de seu pai. O pai dela queria solidificar seu apoio, então ofereceu a um dos tios. Ao ouvir isso, Burs tentou confortar Nikita, dizendo: "Eu sei que é muito doloroso para alguém ser preso e perder a liberdade. Amanhã, vou pegar o pergaminho de teletransporte da guilda e levar você comigo. Mas isso significa que vamos ofender tanto a tribo dos elfos quanto a guilda do Santo da Espada, e só poderemos viver uma vida comum e reclusa pelo resto de nossas vidas. Você está disposta a isso?" Mita concordou alegremente com Burs, dizendo: "Vida comum? Estou disposta. Essa é a vida que quero viver." Depois disso, os dois se beijaram. No presente, Aif e Burs estavam seguindo Blanchet, a general da tribo, quando ela de repente desapareceu no ar. Surpresa, Aif perguntou a Burs como ela desapareceu. Burs sugeriu que poderia ser uma barreira oculta e aconselhou-a a continuar seguindo Blanchet. No entanto, ele também estava surpreso, pois não sabia sobre a barreira antes. Quando os dois entraram, ficaram chocados ao ver um ambiente completamente diferente do outro lado da barreira. Blanchet, a general da tribo, parou a besta sagrada em frente aos anciãos da tribo dos elfos e agradeceu à besta sagrada pelo trabalho árduo, pedindo que esperasse por ela. Ela então se ajoelhou diante dos anciãos e informou que a missão havia sido concluída. Ao vê-los, Aif perguntou a Burs quem eram aquelas pessoas. Burs explicou que eram os líderes da tribo dos elfos e alertou para ser cuidadosa com o que dizia na frente deles. De repente, Aif começou a se sentir enjoada, percebendo que alguém não estava muito feliz em vê-la. E um dos anciãos pediu a Blanchet que se afastasse. Ela então apresentou os anciãos a Verton, um dos líderes da tribo dos elfos, Teland, também um dos líderes, e por último, Avari, que ficou muito feliz em ver Burs após tanto tempo. Burs também ficou feliz em ver o ancião Avari novamente e cumprimentou todos os líderes da tribo dos elfos. No entanto, Elan não parecia feliz ao ver Burs. Avari, percebendo o ambiente tenso, mudou de assunto e perguntou a Burs: "Da última vez que eu vi, você ainda era um jovem. A guilda do Santo da Espada o enviou para nos recrutar?" Burs esclareceu: "Para ser preciso, minha guilda de cartas e a guilda do Santo da Espada chegaram a um acordo para formar a aliança dos heróis para derrotar a guilda das trevas. Desta vez, convidamos especificamente a tribo dos elfos para se juntar a nós." Ao ouvir isso, Avari sorriu e disse: "Burs, embora a guilda que você fundou tenha se tornado famosa de repente, também estamos cientes do declínio da guilda do Santo da Espada." Verton disse a Burs que o Senhor Santo da Espada estava desaparecido havia pelo menos 3 meses. Sem um poder de combate tão importante, há algum sentido em formar essa aliança? Burs explicou a eles: "Por isso eu vim na tribo dos elfos." Outro pedido era que algumas pessoas ativassem a magia das plantas e permitissem que as árvores e os insetos ajudassem a encontrar vestígios do Senhor Santo da Espada. O Senhor Santo da Espada estava a um passo de romper para o nível do Rei Demônio. Não há como ela ter caído. Vocês e o Senhor Santo da Espada são velhos amigos, então devem conhecer bem a força dela. No entanto, Avari explicou que, para ativar todas as plantas fora da tribo dos elfos e realizar uma magia tão poderosa, eles teriam que pagar um preço alto. Ela perguntou a Burs: "O que você pode nos oferecer como compensação?" Ao ouvir isso, Aif disse a eles: "Este não é um momento de se preocupar com ganhos e perdas pessoais. Se não encontrarmos o Senhor Santo da Espada o mais rápido possível, o poder da Guilda das Trevas chegará à nossa área mais cedo ou mais tarde." No entanto, Verton não gostou dessa resposta e disse: "Garota selvagem, isso deve ser baseado na reciprocidade. Você quer estar do nosso lado? Primeiro, precisa ter essa qualificação." Em seguida, ela usou sua magia e fez crescer outro monstro de planta. Ela disse a Burs: "Os 5 elementos são apenas o limiar para o poder do nível do Senhor Demônio. Se você conseguir resistir a este ataque, então podemos conversar sobre uma aliança." Enquanto o monstro de planta preparava seu ataque, Aif perguntou a Burs o que fazer. Burs a tranquilizou: "Não se preocupe, papai vai cuidar disso." Enquanto isso, o monstro de planta preparou seu ataque, um canhão de luz, e disparou em direção a Aif e Burs. O ataque foi tão poderoso que criou uma grande explosão. Burs usou sua habilidade de carta para invocar um guardião sagrado para ele e Aif. Ele se dirigiu aos anciãos, dizendo: "De fato, perdemos temporariamente uma força de combate tão importante quanto o Senhor Santo da Espada, mas também espero que entendam a situação. Mesmo que vocês não se juntem a nós, estamos confiantes de que podemos derrotar a Guilda das Trevas por conta própria." Quando Burs derrotou o monstro de planta na frente dos anciãos, Avari sorriu e disse: "Foi apenas um teste, mas você resistiu ao canhão de luz, equivalente a um nível de Senhor Demônio de 3 estrelas, sem vacilar. Burs, você se tornou realmente poderoso." Verton, também surpreso, comentou: "Essa carta pode invocar magia divina?" No entanto, Aif não estava feliz com o tratamento deles e questionou: "Que tipo de teste foi esse? Vocês nos atacaram com a intenção de nos matar, certo?" Ela avisou os anciãos: "Quando a Guilda das Trevas invadir aqui, vocês vão se arrepender." Ao ouvir
ouvir isso, Burs pediu-a para não ser rude. Então, Elon perguntou a Burs, já se passaram 16 anos? Ao que Burs respondeu, exatamente. Enquanto isso, It, ainda irritada, sugeriu a Burs, vamos encontrar mamãe rapidamente e sair daqui. Eles estão simplesmente tentando dificultar as coisas. Por que devemos ser educados com eles? Mas Burs explicou-a por que ele estava sendo tão educado, porque ele é seu avô. Elon acrescentou inesperadamente, a filha de Nikita também tem 16 anos. Ao ouvir isso, Elle ficou chocada ao descobrir que Elon era seu avô. De repente, Elon e os outros anciãos começaram a comemorar. Ao testemunhar esse evento inesperado, tanto Burs quanto Ive ficaram muito surpresos, se perguntando o que havia acontecido. Avari riu e disse aos outros anciãos, viram? Eu disse para não brincarem com eles. Eles ficaram tão assustados. No entanto, Ver disse, mas a expressão zangada de é tão fofa. Ela se parece um pouco com Nikita quando era criança. Vendo isso, Burs perguntou ao patriarca Elon, isso significa que você está me aceitando? It, também curiosa, perguntou a Burs o que estava acontecendo. O ancião Elan se aproximou de Burs, pegou sua mão e disse, você ainda me chama de patriarca, assim como Nikita. Você deveria me chamar de pai, meu bom genro. Surpreso, Burs perguntou ao ancião, você não disse que nunca admitiria isso? Mas ele respondeu, esqueça isso. Onde está Nikita? O ancião Elon, com um grande sorriso no rosto, pediu a Burs e Ive que o acompanhassem. Burs e Ive ainda não entendiam o que estava acontecendo. It perguntou a Burs, o que está acontecendo aqui? Burs respondeu, eu também não consigo entender. Talvez sua mãe tenha melhorado seu relacionamento com seu avô ao longo dos anos, mas ao ver o rosto do ancião Elon, ele suspeitou que algo estranho estava acontecendo, e Blanche, a general da tribo, também estava envolvida nisso. À medida que se aproximavam da árvore sagrada, o ancião Elon lhes disse, a enorme árvore sagrada que você vê lá fora é apenas uma projeção mágica. A árvore na nossa frente é a verdadeira árvore sagrada dos elfos. O nascimento da árvore sagrada remonta aos tempos difíceis de 500 anos atrás, quando nossa primeira matriarca, Lorde TWA, usou-se como nutriente para ativar a magia vegetal mais poderosa, a descida da árvore sagrada, para estabelecer a tribo dos elfos. Por causa da luz da árvore sagrada, todos os membros da tribo de repente se tornaram iluminados e ganharam talentos em magia vegetal e arco e flecha, o que levou a força geral dos nossos elfos a um nível superior. Ao longo dos anos, a tribo dos elfos contou com a proteção da árvore sagrada para se tornar uma potência no continente dos heróis, mas a árvore sagrada lentamente começou a murchar, e quando o mundo se tornou um pouco mais calmo, alguns membros da tribo começaram a fugir novamente e a se relacionar com tribos estrangeiras. Isso sem dúvida vai contra a intenção original de Lorde TWA. É por isso que proibimos estritamente o casamento de membros da tribo de linhagens nobres com tribos estrangeiras, para garantir que os dons orgulhosos de nossa tribo dos elfos permaneçam. Mas o que não pode ser evitado é a constante perda de nutrientes da árvore sagrada e, se isso continuar, a tribo dos elfos logo declinará junto com o murchamento da árvore sagrada. É por isso que o ancião Elon era tão contra Burs estar com Nikita. E agora ele vai mostrar a Burs o lado mais verdadeiro da tribo dos elfos, algo que ele nunca mostrou nem ao Lorde Santo da Espada. Surpreso, Burs perguntou ao ancião Elon, o que você quer dizer? Quando o ancião Elon usou magia de dissipação, It começou a se sentir enjoada novamente. De repente, algo inesperado aconteceu. A chamada árvore sagrada que eles viram antes era apenas uma ilusão. Esta é a verdadeira aparência da árvore sagrada. O ancião Eland revelou que Burs ficou chocado ao ver que Nikita havia se transformado no nutriente da árvore sagrada para o bem da tribo. Ao ver Nikita, Burs ficou muito triste e começou a chorar. Ele ficou tão furioso que agarrou o ancião Elon pelo pescoço e gritou, o desgraçado, você nos perseguiu por mais de 10 anos. Forçou Nikita a voltar apenas para torná-la um sacrifício. Você é um demônio egoísta. Devolva Nikita para mim. No entanto, o ancião Eland permaneceu calmo. Ele disse a Verton e a Vari para se prepararem. Eles também responderam que sabiam o que fazer. Verton e a Vari se aproximaram da árvore sagrada e começaram a segurá-la. À medida que seguravam a árvore sagrada, seus corpos começaram a se fundir com ela. Quando a árvore sagrada os absorveu completamente, uma pequena parte da árvore sagrada ficou verde, e foi assim que Verton e a Vari também se tornaram parte da árvore sagrada. Ao ver essa cena horrível, Ali ficou apavorada e seu corpo inteiro tremia de medo. O ancião Elon disse a Burs, você entende agora? Não somos egoístas de forma alguma. Tornar-se o nutriente da árvore sagrada e dedicar a vida à tribo é uma honra suprema para nós, elfos. E Nikita deve ter pensado assim. Burs ficou furioso. Socou o chão e exclamou, isso é irracional. Vendo seu pai angustiado, It tentou confortá-lo. O ancião Elon explicou a eles que uma única folha jovem pode estender a luz da árvore sagrada por mais um ano. No momento em que Burs ouviu isso, ele entendeu que era difícil para ele, como estrangeiro, compreender os elfos. Mas, naquele dia,
Sua chegada também havia mudado a opinião de Elderilon. Ele então disse a Burs que Nikita poderia ser ressuscitada. Surpreso, Burs perguntou: "Você está falando sério? Nikita pode ser ressuscitada?" O ancião Elend respondeu: "Sim, se você estiver disposto." Em seguida, apontou para Lee e disse: "Se você pagar um pequeno preço, pode salvar Nikita." Ao ouvir isso, Burs disse ao ancião Elend: "De jeito nenhum. Se você tentar atingir a Lich, não me culpe por ser rude." Mas o ancião Elend esclareceu: "Você entendeu mal. O que eu quero não é a Lich, mas o cartão na cintura dela." Percebendo que ele estava falando sobre os cartões dos heróis lendários, Elf disse ao seu pai: "Esse cartão foi me dado pelo herói lendário Leng como um presente." O ancião Elend explicou que ele sentia uma poderosa magia divina naquele baralho de cartas. Se você oferecê-lo à árvore sagrada, ela poderá ser completamente revivida. Você sabe que tudo nos elfos vem da árvore sagrada. Se a árvore sagrada absorver poder mágico suficiente de uma só vez, poderá substituir as vidas que foram sacrificadas, e eu prometo que vou priorizar a ressurreição de Nikita." Ao ouvir isso, Burs perguntou ao ancião Elon se ele estava dizendo a verdade. Basta deixar a árvore sagrada absorver o poder mágico dos cartões? No entanto, Aif tentou explicar a Burs, e isso não é verdade. "Pai, como é possível que alguém que morreu possa simplesmente ser ressuscitado? Além disso, os cartões são para usarmos para salvar o mundo." Mas, de repente, mais eventos inesperados se desenrolaram e um objeto semelhante a um controle remoto apareceu. Alguém estava controlando as emoções do ancião Elon com ele. Quando o mostrador foi girado para a tristeza, o ancião Elon ficou triste e disse a Burs em um tom melancólico: "Eu entendo sua preocupação, Burs, e, para ser honesto, não tenho certeza absoluta. Mas se funcionar, não só Nikita pode ser ressuscitada, mas até os elfos podem recuperar sua glória. Eu não terei mais preocupações e poderei me dedicar completamente à aliança contra a Guilda das Trevas." Ao ouvir isso, Burs disse: "É verdade. Isso na verdade é sobre derrotar a Guilda das Trevas e salvar o continente dos heróis." No entanto, Aif discordou e alertou Burs: "E se algo der errado com os cartões, nós seremos culpados." Mas ele não escutou e pegou o cartão dizendo: "Não se preocupe. De qualquer forma, papai assumirá toda a responsabilidade pelas consequências." Ele disse ao ancião Elon que Aif e ele guardaram metade dos cartões de Nobre Fantasma e agora eles estavam todos ali. Ele perguntou: "O que vem a seguir?" O ancião Elon pediu a Burs que deixasse os cartões em suas mãos. "Depois que eu lançar o feitiço especial dos elfos e deixar a árvore sagrada absorver o poder mágico, Nikita poderá ser ressuscitada." No entanto, Aif ainda estava preocupada e questionou Burs: "Você realmente pensou nisso?" Ao ouvir isso, Burs respondeu que daria qualquer coisa para resgatar sua mãe. Quando o ancião Elend recebeu os cartões dos heróis lendários, ele sorriu e disse para Burs: "Você é realmente meu bom genro." Enquanto dizia isso, de repente, vinhas de plantas surgiram do chão e capturaram Ali e Burs. Surpreso, Burs questionou o ancião Elend: "O que você quer dizer com isso?" Como vimos antes, alguém estava controlando o ancião Elon. Ele mudou suas emoções para Olokuf. Ao fazer isso, o ancião Elon começou a rir como um lunático e disse a Burs: "Eu não esperava que fosse tão fácil enganá-lo." "Você pergunta o que eu quero dizer? Na verdade, você já sabe muito bem, não é?" Ele mostrou o equipamento sombrio para Burs e disse: "Os elfos há muito tempo estão do lado da Guilda das Trevas." Ao ver isso, tanto Elif quanto Burs ficaram chocados. O ancião Elon disse a Burs que ele não era mais ele mesmo, pois agora estava sendo controlado pelo equipamento sombrio. De repente, um monstro planta cresceu do chão e lentamente abriu a boca. Um coringa emergiu de sua boca. Ele era quem estava controlando o ancião Elon. Ele disse a Burs: "Esses patriarcas elfos foram transformados em marionetes de carne por mim há 10 anos. Para alcançar a imortalidade, todos os seus órgãos internos foram substituídos por equipamentos sombrios. Contanto que eu não interfira, eles ainda podem agir de acordo com seu senso original de autonomia. Mas, se eu interferir, eles devem obedecer às minhas ordens." O ancião Elend se ajoelhou diante do coringa e entregou a ele os cartões dos heróis lendários, efetivamente tornando-o chefe da tribo dos elfos. Burs pediu a El para usar sua habilidade enquanto se preparavam para lançar um ataque, dizendo: "Devemos selar todos esses caras." No entanto, o coringa percebeu isso e ordenou que o ancião Elon atacasse. O ancião Elon usou magia vegetal e cobriu seus corpos inteiros com parasitas de plantas. Por causa desses parasitas, todo o poder mágico foi sugado de Ali e Burs. Ao ver isso, o coringa elogiou o ancião Elend, e o ancião Elend o agradeceu pelo elogio. Depois de reconhecer o bom trabalho do ancião Elon, o coringa o recompensou pressionando o botão vermelho no dispositivo que controlava o ancião Elon, fazendo-o adormecer. Depois disso, ele pegou os cartões e disse a Burs, depois de observar todas as suas batalhas: "Parece que esses cartões podem invocar espíritos de outros mundos, e isso na verdade é ao custo da força vital." No entanto,
Bruce ficou aliviado ao perceber que o Coringa ainda não sabia o segredo de como usar os cartões de Nobre Fantasma. Então, mesmo que ele os tivesse, nada terrível aconteceria. Mas Bruce não esperava que o Coringa soubesse como usar esses cartões. Ele jogou os cartões no ar e declarou: sacrifique as vidas de toda a tribo dos elfos. Todos obedeçam às minhas ordens. Ao dizer isso, o clima se tornou severo, e uma atmosfera semelhante a uma tempestade envolveu a árvore do mundo. Toda a vila dos elfos começou a tremer. Os elfos dentro de suas casas se perguntaram: está havendo um terremoto? De repente, seus rostos ficaram pálidos e doentios, e uma luz verde começou a emanar de suas bocas, movendo-se em direção à árvore do mundo. As almas da tribo dos elfos, juntamente com todos os animais vivos, foram sacrificadas e entraram na árvore do mundo. Ao ver isso, Bruce ficou extremamente surpreso, se perguntando como Coringa poderia usar os cartões sagrados para isso. Depois de sacrificar toda a tribo dos elfos, o Coringa começou a reunir todas as almas e ativou o cartão que começou a absorvê-las. Ele riu maniacamente enquanto o cartão terminava de absorver as almas. Bruce ficou chocado ao ver que os cartões agora estavam completamente energizados. O Coringa convocou todos os cartões, e várias criaturas começaram a aparecer, incluindo o monstro que eles já tinham visto antes. Bruce, furioso e se culpando, pensou: droga, é tudo culpa minha. Este mundo vai acabar. Enquanto isso, na casa de Line, Elizabeth disse a ele que, enquanto estava limpando o espaço, descobriu que tinha esquecido de tirar a tigela de comer macarrão da última vez. Ela sugeriu que lavassem juntos as tigelas que ele deixou nos últimos 2 dias. No entanto, havia uma criatura parasita roxa na tigela que Elizabeth tinha pedido para Line lavar. A criatura parasita começou a se aproximar de Line, que estava discutindo algo com ela, e lentamente avançou para atacá-lo. A criatura quase conseguiu, mas antes que pudesse atacar, o robô limpador que Line havia criado matou a criatura parasita. O robô disse: limpeza em andamento. Por favor, preste atenção. Line pediu desculpas ao robô limpador. Line se sentou perto de Elizabeth e disse a ela que queria que ela fosse com ele à tribo dos elfos. Elizabeth, ao ouvir isso, perguntou se ele havia decidido conquistá-los a seguir. Line esclareceu que não era sobre conquista, mas sim persuasão. Ele tinha ouvido de Anne que o tio Bruce também estava indo para lá, e como tinha sangue élfico, eles poderiam usar essas conexões pessoais para persuadir os elfos a se juntarem a eles e formarem uma aliança contra a Guilda das Trevas. Elizabeth mencionou que conhecia os líderes dos elfos, e se eles não conseguissem chegar a um acordo, Line sugeriu que ela falasse bem deles. Embora Elizabeth tenha dito que não interviria diretamente, ela achou que usar sua reputação não faria mal. Após ouvir isso, Elizabeth se lembrou de um elfo em seu ministério, o líder da tribo dos elfos durante seu tempo como governante do continente dos heróis. Dado que os elfos têm uma expectativa de vida de 500 anos, ela deveria ainda estar viva. Elizabeth concordou com a sugestão de Line, mas exigiu que ele lhe trouxesse um pouco de gelatina. Line, feliz, concordou, dizendo: sem problema, é melhor se você estiver disposta. No entanto, Elizabeth perguntou a Line sobre os que estavam do lado de fora e como ele planejava organizá-los. Line respondeu que eles tinham acabado de dizer que queriam brincar com Vangai. Enquanto isso, do lado de fora, a espada sagrada Alpha, a garotinha Anne e o santo da espada estavam sentados ao redor de Wai, o cão robô presidente da Guilda da Espada, Sagus Xixi. Sagus disse a eles que, na verdade, com a minha participação, vocês não precisam mais atravessar essas águas turvas. O líder da gangue das feras, Jin Jian, disse ao santo da espada: acho que você ainda não conhece o plano do irmão Line. A espada sagrada Alpha disse a ambos: quer vocês terminem ou não, vocês são apenas personagens de apoio em comparação comigo, ok? Ao ouvir isso, o santo da espada mostrou a eles o livro de espadas Taishi, dizendo: agora eu entendo claramente. Este é o manual da espada dado a mim pelo bravo senhor e pela rainha demônio. Assim que eu dominar, vou acabar com a Guilda das Trevas por vocês dois. Vocês não serão mais necessários. No entanto, a garotinha Anne também interveio, dizendo que tinha uma boneca de pano feita pelo irmão Line, que ela ainda não podia usar, mas que logo se tornaria mais forte. A espada sagrada Alpha riu dos dois e disse: vocês realmente começaram um relacionamento com o irmão Line na minha frente? Não vamos falar sobre o contato próximo cortando lenha que eu tive com o irmão Line nos últimos 500 anos. O que o irmão Line enviou não é apenas lixo descartado. O que vocês têm para se exibir? O irmão Line só tem um irmão mais novo, e esse sou eu, Alpha, a espada destinada do bravo. Vocês todos deveriam sair daqui. Ao ouvir isso, a garotinha Anne ficou surpresa e disse: se o que você diz é verdade, então ninguém pode se comparar a você. Afinal, a arma exclusiva do irmão Line. Mas o santo da espada discordou e disse a Anne: não ouça ele. Como a espada e o espírito da arma do bravo poderiam ser invadidos pelo ressentimento tão facilmente? Além disso, já vi muitas armas nele, e não vejo nada como o estilo de forja de um bravo homem como Senno Wong e Kai. A espada sagrada Alpha sorriu e disse: você tem alguma habilidade, mas eu realmente não fui forjada pelo irmão Line. Antes, caí em confusão e dúvida,
o que levou à invasão do ressentimento. No entanto, o irmão Lai me refez para me ressuscitar, então agora me tornei uma arma mágica regular e oficialmente uma super arma mágica produzida pelo Bravo, a verdadeira espada sagrada Alpha. Ao ouvir isso, a garotina N perguntou a Wang Kai o que ele disse é verdade. Wang Kai respondeu: eu não sei se isso deve contar, porque quando a espada sagrada Alpha se dividiu em duas, Lai estava realmente preocupado. Ele tentou consertar a espada sagrada Alpha com seu martelo, mas a situação piorou. Então, para reparar a espada sagrada Alpha, ele usou a Super Cola 5002 que conseguiu do sistema. Com a ajuda da cola, ele conseguiu consertar a espada sagrada Alpha. Wang Kai disse a eles: o mestre usou uma invenção muito poderosa para ressuscitá-lo. Eu até tirei os restos do lixo e os coloquei no meu bolso. A espada sagrada Alpha mostrou-lhes a marca consertada, dizendo: teste o traço de forja do irmão Lai. O santo da espada respondeu irritado: é inútil falar mais, já que só uma pessoa pode lidar com as coisas para o bravo senhor e a rainha demônio. Vamos deixar nossa força falar por nós mesmos. Graças às oportunidades duplas do bravo senhor e da rainha demônio, eu já rompi para o nível do rei demônio. Essa posição deve ser minha. A pequena N concordou com o santo da espada, dizendo que, embora sua força fosse muito inferior à do mestre santo da espada, ela se esforçaria ao máximo para lutar e cumprir as responsabilidades atribuídas a ela pelo irmão Lin. Ela teria que usar o poder de Rafael, sua única arma no momento, para derrotar a sagrada espada Alpha. A sagrada espada Alpha ficou irritada e disse: o que você quer dizer com isso? Quando vocês se encararam em particular, você está levando minha verdadeira sagrada espada Alpha a sério? Maldita seja! Ao ouvir isso, tanto N quanto o santo da espada ficaram irritados e se prepararam para lutar contra a sagrada espada Alpha. No entanto, Wang Kai interveio. Ele os impediu e disse: escutem-me. A sagrada espada Alpha rapidamente se posicionou na frente de Wang Kai, esperando instruções. Wang Kai disse: não estou informando vocês sobre esta reunião para determinar quem é melhor ou pior. N questionou Wang Kai: você não disse que ter tantas pessoas iria perturbar a vida do irmão Len? O santo da espada concordou, dizendo: não significa que só podemos manter um? Wang Kai respondeu: não perturbar a vida do mestre é, de fato, a razão pela qual eu secretamente convidei vocês para esta reunião, mas eu só quero enfatizar minha identidade para vocês. Por exemplo, eu sou o animal de estimação do meu proprietário, então eu nunca posso fazer algo além do meu dever na frente do meu proprietário. Mas fora onde o mestre não vai com frequência, eu posso comandar os monstros em todos os planos de Warcraft e fazê-los isolar todos os intrusos que possam incomodar o mestre. No entanto, desde que a mulher feroz chegou, o mestre tem evitado sair. Eu não posso ir a esses lugares sozinho. Aliás, o mestre não me tocou há um bom tempo. Surpreso, o santo da espada perguntou a Wang Kai qual deve ser a nossa identidade. Por favor, esclareça. Wang Kai respondeu: bom, eu estou me adiantando. O que quero dizer é que, se o mestre quiser experimentar a vida, ele inevitavelmente encontrará todos os tipos de pessoas fora, o que pode perturbar seu desejo de viver em paz. Se vocês forem selecionados, então sirvam ao mestre lá fora para mim, agindo com o conceito de uma vida tranquila como premissa, limpando todos os obstáculos para que ele possa desfrutar sua vida sem preocupações. De agora em diante, sua identidade será de um limpadores. Quando o mestre quiser sair, garantam que não haja obstáculos e forneçam um caminho suave. Quanto aos benefícios de servir ao mestre, vocês já os entendem bem, então não preciso elaborar. No entanto, lembrem-se de que vocês podem pegar o que o mestre lhes der, mas não podem pegar o que o mestre não deu. Não ultrapassem seus limites. Entendido? Só eu tenho o direito de revirar o lixo para ganhar dinheiro. Todos concordaram e acenaram com a cabeça. De repente, a porta da casa de Leng se abriu. Wang Kai disse a todos: o mestre saiu. Todos, assumam seus lugares. Leng abriu a porta e perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? Todos responderam alegremente: só conversando. A pequena N perguntou a Leng: você vai para a tribo élfica? Leng respondeu: sim, mas antes disso, preciso ir ao ateliê para pegar algumas ferramentas. Então podemos partir. Enquanto Leng ia buscar ferramentas no ateliê, Elizabeth se aproximou deles e pensou: a cidade de Boz no leste é representada por Digiane e a guilda Juggernaut no oeste é representada por Sagus Xixi. Todos foram acolhidos por Leng. Então, depois de derrubar a tribo élfica no sul, o próximo passo é o reino de Aristóteles no norte. Ele está estabelecendo suas próprias forças, formando os 4 reis celestiais do leste, sul, oeste e norte, que são leais a ele. A técnica clássica é de controlar pessoas e governar. A primeira vez que ela saiu para encontrar os descendentes de Jinji foi há 500 anos. No mundo exterior, ela preparou seu espírito de arma com antecedência para esperar a oportunidade certa. Hoje, ela guiou o presidente da Guilda da Espada para o jogo. O mesmo se aplica ao pai e à filha relacionados à tribo élfica. Quando ela pensou
pensou nisso, todas as pistas se conectaram. Como poderia haver tantas coincidências? Na verdade, tudo foi planejado com antecedência por Lynn. Embora você esconda bem, eu posso ver através de você à primeira vista. Ele sempre finge ser ignorante, mas na realidade é muito astuto e já fez um plano completo para dominar o mundo. Então, é possível que até mesmo este rei seja parte do seu plano? Ela pensou. Os três estavam realmente nervosos ao ver Elizabeth à sua frente, pensando, o que essa mulher quer dizer ao nos olhar assim? Não consigo entender os pensamentos do rei demônio de forma alguma. Ele se perguntou, será que a irmã Elizabeth acha que eu não sou qualificado o suficiente? O que devo fazer? Eles estavam tão assustados que olharam para Wang Kai em busca de ajuda. Wang Kai avançou e disse a eles, não se preocupem, eu vou resolver isso. Ele se aproximou de Elizabeth e começou a preparar algo de seu armazenamento, pensando, para lidar com você, uma mulher temperamental e feroz, eu vou usar minha pesquisa mais recente. Começaram a torcer por Wang Kai, dizendo que a batalha entre adversários fortes é uma rara oportunidade de aprendizado. Você consegue. De repente, Wang Kai tirou um bastão de chá das costas e começou a rolar no chão, agindo como um cachorrinho fofo, pensando, como diz o ditado, não bata no cachorro sorridente. No entanto, ele estava enganado. Elizabeth não se importava com essas coisas e deu um chute tão forte em Wang Kai que ele colidiu com a parede. Elizabeth lhes disse, eu estava ficando cada vez mais irritada ao pensar nisso, mas esse cachorro estúpido saiu e ficou louco. Vocês também querem zombar? Todos ficaram em silêncio, sem saber o que fazer. Elizabeth continuou, como todos vocês fazem parte do plano de Lend, não direi mais nada de acordo com o acordo, mas dou um aviso final, fiquem conosco e estejam preparados para abandonar suas vidas a qualquer momento. Embora vocês tenham passado por isso, talvez não tenham tanta sorte na próxima vez. Vocês terão que resolver tudo o que encontrarem no futuro por conta própria. Não esperem que eu ou ele venham em seu socorro. Todos entenderam e disseram, tudo está sujeito ao arranjo do demônio. Enquanto isso, Lend saiu do armazém e perguntou a Elizabeth sobre o que vocês estavam falando. Estou pronto. Podemos ir agora. Lend escolheu uma motosserra como sua nova arma. Elizabeth não disse nada e perguntou, vamos, mas você fez algo estranho? Lend explicou, não é a Alpha que quer voltar às suas funções como uma espada sagrada? Para cortar madeira no futuro, eu fiz uma nova ferramenta. Originalmente, eu queria fazer um machado, mas enquanto trabalhava nisso, acabei aprimorando e fazendo uma motosserra. Ah, Elizabeth, será muito mais conveniente depois que você adicionar a magia espacial ao meu mochila. Elizabeth, ao ouvir isso, pensou, depois de ser promovida a deusa demônio de 7 estrelas, a magia que uso finalmente pode ter efeito nos objetos forjados por ele. Esse é também um efeito do anel que ele calculou, a Sagrada Espada Alpha. Ao ver a nova arma de Pindi, a Sagrada Espada Alpha ficou assustada. Ela viu uma espírito de arma e percebeu que era a mesma que a havia controlado. A pequena Anne notou e disse, ela é um espírito de arma, mas sinto que a forja que o irmão Lepindi fez no corpo dela é muito mais complicada do que a de Alpha, não é? A Sagrada Espada Alpha, com raiva, disse a Anne, o que você sabe? Quanto mais complicada, melhor. Além disso, o irmão Lend parece só conseguir ver a mim e não o espírito de arma que ele criou. Esta é minha maior vantagem. Lend estava animado porque ouviu que havia muitas plantas mágicas na tribo élfica. Se o tio Tobias tivesse um relacionamento com Elizabeth, ele poderia trazer algumas de volta e plantá-las em seu campo. Entusiasmado, ele disse a Elizabeth, todos estão prontos, vamos partir. Mas antes que pudessem partir, Elizabeth perguntou a Ping, você não disse que só levaria 2 pessoas desta vez? Quais 2? Lend concordou, sim, porque o objetivo de ir à tribo élfica desta vez é convencê-los. O Santo da Espada se aproximou de Lend, dizendo, Sr. Brave, por favor, me leve. Eu já estive na tribo élfica várias vezes e também conheço o líder atual do clã. Posso ajudar com certeza. Amy também queria ir com Lend, implorando, por favor, me leve também, embora eu não tenha experiência. Meus olhos demoníacos vermelhos despertaram e eu posso ajudar com certeza. A Sagrada Espada Alpha avançou heroicamente, empurrando os 2 para o lado, dizendo, chega. Afinal, há 2 lugares, e um deles deve ser meu. Como arma exclusiva do Brave, devo ficar com ele o tempo todo. No entanto, Leng parou a Sagrada Espada Alpha, dizendo que o objetivo de ir à tribo élfica desta vez é persuadi-los a formar uma aliança e mostrar nossa amizade. Não estou levando nenhuma arma comigo, então decidi levar o Santo da Espada e Anne em vez disso. Depois disso, Elizabeth abriu o portal para viajar até a tribo élfica. Leng disse a Alpha, apenas fique aqui e espere nosso retorno. Decepcionada, a Sagrada Espada Alpha se perguntou, por que eu sinto isso novamente?
novamente, como se fosse uma estranha excluída, incapaz de integrar-me ao círculo do irmão Lane. Será que minha alfa é muito fraca? Não, o irmão Lane já me reforjou. Então por quê? De repente, algo começou a chamar o nome de Alpha, pedindo para que eu respondesse? Confusa, a sagrada espada Alpha perguntou: quem está me chamando? Wong Kai interveio, perguntando à sagrada espada Alpha: você aprendeu comigo o caminho da sobrevivência? Ao ver Wong Kai, a sagrada espada Alpha percebeu: entendi. O irmão Lane deixou a oportunidade mais preciosa para mim. Sim, como sair em uma aventura pode se comparar a estudar em profundidade com o Sênior Wong Kai aqui. Afinal, este é nosso acampamento base. Wong Kai pediu à sagrada espada Alpha para fazer uma patrulha com ele, e a sagrada espada Alpha concordou. De repente, apareceu uma notificação dizendo: conexão perdida. Chamada falhou. Por outro lado, Leng e os outros partiram com sucesso. Ao chegarem na tribo élfica, Leng, animado, disse a Elizabeth: olhe para aquela árvore, é enorme, não é? No entanto, Elizabeth percebeu algo suspeito e pensou: uma tribo élfica tão grande na verdade não tem nenhum vestígio de vida. Leng, alheio ao que estava acontecendo, perguntou a Elizabeth: como você acha que essa árvore tão grande cresce? Vamos entrar e dar uma olhada. Mas, antes de entrar, Elizabeth decidiu trocar as roupas dela e do Santo da Espada. Quando Elizabeth removeu repentinamente as roupas do Santo da Espada, ele ficou bastante constrangido. Ao ouvir isso, Lane se perguntou o que ela queria dizer. Quando ele virou a cabeça, já era tarde demais, o Santo da Espada já tinha trocado de roupa, e Lane perdeu por um segundo a visão do que ele chamou de melões grandes e suculentos. Elizabeth disse a Lane que o rei queria trocar para um traje mais adequado para viajar e que os outros estavam estritamente proibidos de usar roupas feitas por ela. Caso contrário, tudo se tornaria sem sentido. Surpreso, Lane pensou em como isso era um ajuste estranho, mas sendo ela demonia, ela tinha a palavra final. Além disso, ele tinha que suspirar novamente, pois era realmente conveniente mudar a roupa mágica. Ele perguntou a Elizabeth se poderiam partir agora. Elizabeth perguntou a Lane por que ele estava tão ansioso. Lane discordou, dizendo que só queria estudar as plantas lá. Enquanto isso, ele observava a cena, e o palhaço, que havia capturado Bria e Ati, estava observando Lane e Elizabeth de seu quarto. Ele pensou: o representante da Aliança Breve formado pela guilda do Mestre Espadachim foi capturado por mim em apenas 3 dias. O Mestre Espadachim Saguzji, que estava desaparecido há muitos dias, apareceu com tanta atenção. Parece que eles decidiram desta vez. A guerra entre o Exército Unido e a Guilda das Trevas está prestes a estourar. Quanto às outras 3 pessoas ao redor dela, ele não sabia quem eram. Então, para obter informações sobre eles, ele verificou as memórias de Burz e Ati. Ele viu em suas memórias que Burz e Ati estavam se divertindo com Leng e Elizabeth, o que o surpreendeu muito. No entanto, quando viu a verdadeira forma de Elizabeth nas memórias de Burz e Ati, ficou furioso, pensando: se passaram 500 anos, não esperava que você aparecesse aqui. Mas ao ver Elizabeth feliz com Leng, ele se perguntou: essa postura não é como a arrogância de antes. Então, ele ordenou a Blanche, o general da tribo: vai dispersos para mim. Use todos os meios para matá-los, mas deixe aquele homem vivo para mim. Entendeu? Blanche respondeu: entendi. Farei isso imediatamente. Enquanto isso, o Santo da Espada e N derrotaram todos os monstros de planta. No entanto, o Santo da Espada se perguntou: de acordo com minha experiência passada, se você vem aqui pela primeira vez, pode obter permissão para entrar após destruir todas as plantas de teste, mas por que os 5 elementos não apareceram no último nível? A pequena N, vendo o Santo da Espada pensativo, refletiu: o mestre Juggernaut é realmente muito experiente e tem sido de grande ajuda para o irmão Lane. Quando ele sai para se divertir, não posso ficar para trás. Eu devo me esforçar para ter um bom desempenho no futuro. Lane perguntou ao Santo da Espada: por falar nisso, Sr. Araju, qual guilda você criou? Você é tão conhecedora e habilidosa na esgrima como a guilda do Santo da Espada. O Santo da Espada respondeu: ainda não te contei, mas sou um mestre espadachim. De repente, alguém disparou flechas contra eles. O Santo da Espada desviou delas sem problema algum. A pequena N usou sua habilidade única para localizar a posição do inimigo. Depois de localizar o inimigo, N disse: eu vejo que é um atacante sorrateiro usando magia de ocultação. Deixe comigo lidar com isso. Mas o Santo da Espada disse: é apenas um truque. Você não precisa se preocupar. Então, ela usou Tai, o primeiro estilo, Libélula toca água, para encontrar a localização do inimigo. Surpreso, Blanche pensou: usar a espada para dispersar meu efeito de ocultação, isso é realmente a força mais forte da raça humana.
Salve, salve, gurizada! Hoje daremos continuidade à parte 9 que postamos ontem, e como muitos que acompanham esta obra ainda não viram todas as partes aqui no canal, estarei deixando todas elas marcadas neste mesmo vídeo. Agora vamos direto para o resumo, pois foi muito sacrifício para achar esse manha lá na China. Agora, sem mais, vamos direto para o resumo. Enquanto Blanchet soltava flechas de sementes para matá-los, ele usava seu fantoche de panda para bloquear o ataque. De repente, os monstros de plantas começaram a crescer descontroladamente do solo. Ao ver isso, o Santo da Espada dos 5 elementos comentou: o que tem que vir ainda virá, mas desta vez o número é realmente exagerado. Enquanto isso, Len sorriu e perguntou a Elizabeth: você se lembra da primeira vez que fui em uma aventura com você? Há alguns meses? Elizabeth perguntou: o que você quer dizer? Lembrar do quê? Enquanto o Santo da Espada e N lutavam contra os monstros de plantas, Len contou a Elizabeth: se fosse naquela época e eu visse a situação agora, provavelmente ficaria apavorado, mas agora sinto que estou totalmente adaptado e não preciso mais fingir estar calmo. Originalmente, pensei que estaria seguro se te levasse comigo nesta viagem, mas considerando a inconstância do demônio, situações inesperadas ainda podem ocorrer, então pedi especificamente para trazer N e a senhorita Shi, e com a adição de 2 homens fortes, eu seria capaz de enfrentar tudo com calma na jornada. Elizabeth, com uma expressão confusa, respondeu: o que há para se gabar? No passado, eu tinha que esconder minha identidade e fingir ser fraca na frente dos estranhos para estudar o mundo exterior, mas agora, por causa do acordo com esse rei, eu começarei a estabelecer meu próprio poder, então mostrarei minha identidade e pararei de fingir ser fraca. Enquanto o Santo da Espada e a pequena Anne lutavam contra os monstros de plantas e Blanchet, Lang disse a Elizabeth: que espetáculo! Estou apenas feliz por conhecer você, Elizabeth. Você é tão amável. Espero ficar com você para sempre. Pensando que, felizmente, nos tornamos amigos em vez de inimigos. Espero que possamos viver em paz juntos para sempre. De repente, um monstro de planta surgiu por trás de Lang e o engoliu na frente de Elizabeth. Ao ver isso, tanto Anne quanto o Santo da Espada ficaram chocados, mas Elizabeth permaneceu calma, pensando: Lang acabou de me confessar seu amor. O Santo da Espada usou sua espada para cortar e salvar Lang, mas, infelizmente, já era tarde demais, e Lang desapareceu sem deixar vestígios. Ao ver isso, a pequena Anne disse: irmão Lang foi engolido e desapareceu sem deixar rastros. O Santo da Espada, mantendo a calma, disse a pequena Anne: só precisamos capturar Blanchet e interrogá-la, e saberemos. No entanto, Blanchet ordenou que todos os monstros de plantas se autodestruíssem, dizendo: capturar aquele homem vivo. A missão foi concluída. Os 5 elementos P começaram a brilhar, criando uma enorme explosão. Blanchet, observando à distância, pensou: embora o preço de sacrificar os 5 elementos P seja um pouco alto em comparação com ser enredada com o Mestre da Espada, essa é obviamente a escolha mais correta. Mas a pequena Anne usou seu guardião dos fantoches a tempo de salvar a si mesmo e ao Santo da Espada. Anne disse ao Santo da Espada: para evitar essa explosão, todo o meu poder mágico foi esgotado, e o urso e o coelho também ficaram seriamente danificados. O Santo da Espada concordou, dizendo: isso era de se esperar. Mesmo que eu seja um rei demônio, talvez eu não seja capaz de defender completamente contra a autodestruição do rei demônio. Não esperava que sua magia de guardião fosse tão poderosa. Anne. Blanchet percebeu que o fôlego da vida havia desaparecido e que restavam apenas o Santo da Espada e a garota. Então, sabendo que tinha que usar todas as sementes restantes, ela as preparou e plantou no chão. Quando fez, os monstros de plantas começaram a crescer ao redor de Anne e do Santo da Espada. Após crescerem completamente, eles iniciaram na autodestruição sextupla, criando uma explosão massiva. No entanto, o Santo da Espada reagiu a tempo e salvou a si mesmo e a Anne. Quando pensaram que estavam a salvo, um movimento poderoso surgiu da floresta e os atacou. Blanchet sabia que não era simples derrotar a presidente do Guilda dos Santos da Espada, mas achou que era suficiente para empurrá-la para a floresta, onde seres mais poderosos do que os 5 elementos P aguardavam. Ela decidiu recuar e se recuperar primeiro. No entanto, antes que pudesse partir, Elizabeth apareceu atrás dela, dizendo: parece que há muitas coisas acontecendo aqui que eu não sei. Venha e me explique. Chocada, Blanchet se perguntou: ela não foi morta por uma bomba? E perguntou a Elizabeth: quem é você? Sem perder tempo, Elizabeth começou a usar sua habilidade de controle mental para ver quem estava por trás de tudo isso. Blanchet, assustada, percebeu: minha intuição me diz que eu não posso cair nas mãos dela, caso contrário, meu fim será pior do que a morte. Para evitar isso, ela removeu a armadura de sua mão direita, revelando uma arma escondida, a flecha do suicídio. Ela a usou e se matou. Ao ver isso, Elizabeth pensou que ela havia feito a escolha certa. Se ela tivesse sido capturada por mim, eu lhe daria uma morte realmente dolorosa. Ela ficou curiosa, imaginando: será que a TWA também se aliou à Guilda Sombria? Foram apenas 500 anos, mas nenhum deles me respeita, certo? Tudo bem, então desta vez eu vou estilar terror em vocês. Enquanto isso, do outro lado, o monstro de planta que havia engolido Lang saiu do meio da floresta e o libertou. Confuso, Lang não sabia o que estava acontecendo, mas ao olhar para o monstro de planta, ele teve uma sensação bastante inquietante. Ao ver suas expressões, ele recuou, dizendo ao monstro de planta para não se aproximar. Quando o
o monstro de planta se preparava para atacar Lang, ele gritou: "Elizabeth, me salve!" No entanto, o monstro de planta não o atacou. Surpreso, Lang se perguntou o que havia acontecido. Ele viu o monstro de planta comendo algo no chão e se perguntou o que ele está comendo. Quando verificou seu bolso, percebeu: "É o fertilizante orgânico que eu trouxe aqui." Este era o presente que originalmente planejava dar à tribo dos elfos. Lang perguntou ao monstro de planta: "Você gosta de comer isso?" Em resposta, o monstro de planta acenou com a cabeça freneticamente. Lang então disse ao monstro de planta: "Eu darei tudo a você se prometer não me comer." Ele jogou o fertilizante orgânico na frente do monstro de planta, que começou a devorá-lo freneticamente. Após consumir todo o fertilizante, o monstro de planta ficou completamente satisfeito e caiu inconsciente no chão. Ao ver o monstro de planta inconsciente, Lang comentou: "Embora fertilizantes sejam bons, o consumo excessivo pode causar um desequilíbrio nutricional. Felizmente, este é um monstro do tipo planta." Em seguida, ele se perguntou o que deveria fazer a seguir e para onde deveria ir naquela enorme floresta. Ele esperava que Elizabeth o encontrasse em breve, mas decidiu: "Esqueça, é melhor eu pensar em uma solução enquanto caminho." Enquanto isso, Elan relatou ao Coringa que, quando o homem estava no meio da teletransportação, seu monstro de planta de repente parou. O Coringa perguntou: "O que está acontecendo?" "Use a planta de vigilância para detectar sua localização." Elan respondeu: "Aquele cara escondeu todo o seu poder mágico no corpo, sem nenhuma resposta de poder mágico, e a planta de vigilância não consegue localizar sua posição." Ao ouvir isso, o Coringa começou a rir, dizendo: "A resposta não é tão simples assim. Precisa ser combinada com mais informações e interpretação. Posso basicamente confirmar a identidade desse homem." Ele já sabia sobre a identidade de Lang por meio de várias fontes e memórias. Percebendo que Lang era o lendário valente, o Coringa pensou: "Então eu vou usar a carta que você criou para derrotá-lo e provar para aquela mulher que eu não sou pior do que você." Enquanto isso, do outro lado, o Santo da Espada e a pequena Anne conseguiram sair vivos da enorme explosão, mas o Santo da Espada estava gravemente ferido. Ele explicou: "Se eu usar os movimentos de espada anteriores baseados nas habilidades de espada de Lang, um tipo de poder mágico será gerado em seu corpo, causando desconforto por causa da colisão." A pequena Anne perguntou ao Santo da Espada se ele estava bem. O Santo da Espada disse a Anne para não se preocupar, que ele só precisava descansar para se recuperar. No entanto, Anne de repente percebeu uma poderosa magia se aproximando deles. Sem perder tempo, ela ordenou que seus fantoches bloqueassem o ataque, mas seus fantoches, já gravemente feridos, não conseguiram parar o movimento poderoso e foram destruídos. Surpresa, Anne disse ao Santo da Espada: "O urso e o coelho foram completamente destruídos. É magia elemental ou aqueles 5 elementos P?" O Santo da Espada respondeu: "Esse cara na nossa frente é muito mais perigoso do que os 5 elementos P." O oponente deles era um pequeno mago cartunesco, um senhor demônio de 5 estrelas. Mas de repente, a pequena Anne percebeu algo e perguntou ao Santo da Espada: "Você também percebeu?" O Santo da Espada respondeu: "Sim, esse cara tem a aura de um homem valente, mas ele também tem outro poder maligno." O pequeno mago cartunesco começou a preparar seu ataque mágico, mas antes que ele pudesse completá-lo, o Santo da Espada aproveitou a oportunidade e usou o terceiro estilo, engolir insetos, para atacá-lo. Ela ficou surpresa ao ver seu bastão se rachar enquanto o pequeno mago cartunesco permanecia perfeitamente intacto, protegido pela proteção de Falo. Surpresa, o Santo da Espada se perguntou o que era aquilo, mas antes que pudesse descobrir, alguém a atacou. Felizmente, a pequena Anne salvou sua vida. No entanto, Anne também estava em uma situação difícil, pois havia usado o olho do demônio vermelho um pouco demais naquele dia e se perguntava se conseguiria controlá-lo novamente. O atacante era um guarda cartunesco, também um senhor demônio de nível máximo. O Santo da Espada agradeceu a Anne e disse para deixar isso com ele, mas o poder mágico colidiu em seu corpo novamente. Quer estivesse usando sua própria esgrima ou a esgrima do valente, ele parecia estar fora de sintonia. Anne perguntou ao Santo da Espada se ele ainda conseguia lutar. Enquanto isso, o pequeno mago cartunesco começou a preparar diferentes tipos de magia elemental, combinando-os para criar um movimento poderoso. Surpresa, a pequena Anne se perguntou: ele pode realmente fundir diferentes elementos juntos? Isso é muito perigoso. Mesmo que ela ativasse os olhos do demônio vermelho, seria difícil, em seu estado atual, confrontá-los de frente. Seria bom se o mestre espadachim não estivesse ferido, pensou Anne. Não, Anne, no que você está pensando? Quando encontra um inimigo forte, você só quer depender do mestre espadachim. Você é igual ao mestre espadachim, um dos escolhidos pelo irmão Lang para manter a paz mundial. O irmão Lang passou tanto tempo me treinando para que eu pudesse contribuir para o plano de paz mundial. Nem eu nem ele podemos decepcionar as expectativas do irmão Lang e da irmã Elizabeth. Tenho que provar que sou uma candidata adequada. Quando o pequeno mago cartunesco lançou o poderoso movimento bomba elemental em direção ao Santo da Espada e Anne, criou uma enorme explosão. Quando o pequeno mago cartunesco pensou que havia vencido, ele notou algo do outro lado da explosão. Ele ficou realmente surpreso ao ver que a pequena Anne havia invocado um grande fantoche de cobra e bloqueou a bomba elemental sem nenhum problema. O fantoche de cobra absorveu a bomba elemental. Anne, despertando sua linhagem, os advertiu:
podem vir até aqui. O Santo da Espada percebeu que o nível demoníaco de N subiu repentinamente do nível da seita demoníaca para o auge do Rei Demônio, e talvez até tivesse superado sua própria força atual. É essa a verdadeira força do óleo do Demônio Vermelho? Não é à toa que o Senhor Valente e o Rei Demônio escolheram N, pensou. N comandou seu fantoche de cobra para atacar o inimigo. O fantoche de cobra começou a correr em direção ao inimigo para atacar, mas o guarda cartunesco usou a proteção de Fag para parar o fantoche de cobra. No entanto, o fantoche de cobra evitou o ataque deles. N percebeu que esses cubos mágicos não só tinham uma defesa de altíssimo nível, mas também poderiam despedaçar o fantoche de cobra se ele ficasse preso. No entanto, se o olho do Demônio Vermelho permitiu que ela visse os pontos de marcação gerados antes de cada liberação, permitindo que ela controlasse a cobra para evitá-los a tempo, ela usou magia de vento para distraí-los e comandou seu fantoche de coruja para usar o corte tempestuoso. No entanto, o guarda cartunesco usou a proteção de Fag para bloquear o ataque de N. Quando eles baixaram a guarda, N aproveitou a oportunidade para comandar seu fantoche de cobra para atacá-los. O fantoche de cobra começou a engoli-los com sua barreira. O Santo da Espada disse a N: esse bloqueio não pode ser quebrado, nem mesmo pelo galho do herói valente. Ela perguntou a N: o que você vai fazer? N respondeu confiante: é realmente difícil destruir esse bloqueio de uma vez, mas se ele for decomposto lentamente, eu consigo. O Santo da Espada percebeu que a força de N ainda tinha muito espaço para crescer e que ela precisava superar suas próprias limitações em breve. Caso contrário, o trono do herói e do demônio não pertenceria mais a ela. Ela questionou N: por que é possível decompor lentamente? N respondeu: o poder mágico engolido e decomposto pela cobra será absorvido e transferido para o meu corpo. Não importa o quão poderoso seja o seu poder mágico, eu posso consumi-lo lentamente. Ela estava lentamente absorvendo o poder mágico deles, mas o despertar da linhagem estava prestes a invadir sua consciência. Ela pensou: preciso aguentar até conseguir, mas de repente alguém matou seu fantoche de cobra e ela ficou brevemente ferida. O Santo da Espada ficou chocada e não sabia o que havia acontecido. O ataque foi tão rápido que ela não conseguiu reagir a tempo e também foi atingida por um poderoso movimento de espada. O ataque foi tão poderoso que criou uma enorme explosão na floresta, mas felizmente o Santo da Espada conseguiu se proteger a tempo para salvar sua vida, embora estivesse gravemente ferido. Ela pensou: a primeira vez foi quando caí nas ruínas do Rei Demônio, e a segunda vez foi quando o poder do caos explodiu em meu corpo e fui resgatada pelo Rei Demônio. E agora apareceu em minha mente novamente aquele sentimento chamado desespero. Quem atacou o Santo da Espada e N foi o General Cartunesco, um Rei Demônio Samsung. Ele disse ao guarda cartunesco e ao pequeno mago cartunesco: e eu cuidarei disso. Enquanto isso, Elizabeth estava vagando pela floresta, tentando encontrar o verdadeiro culpado. Esta é a localização onde o poder mágico é mais forte. Onde está a mão negra da rainha? Ela se perguntou. De repente, ao ver Elizabeth, o inimigo exclamou: o peixe grande chegou. Eles prepararam uma barreira para prendê-la. Elizabeth, ao entrar na barreira mágica, percebeu que havia voltado ao lugar original e pensou: esta é uma barreira mágica, o que significa que sua força está acima do nível de um rei demônio. Ela lhes disse: vocês querem me prender aqui? Pequeno truque. De repente, uma boneca apareceu na frente de Elizabeth e a capturou, começando a encolher seu tamanho. Essa boneca era o selo cartunesco, um rei demônio de 2 estrelas. Após capturar Elizabeth, a boneca lhe disse: a taxa de fluxo do tempo dentro de cada nível do selo será dobrada, e o tempo de 10 níveis de selo será reduzido em 24 vezes. Não importa o quão poderosa você seja, você sempre estará presa na gaiola do tempo. Enquanto isso, Elizabeth ficou parada como uma estátua dentro da barreira, enquanto sorria. A barreira começou a rachar. Surpresa, o selo cartunesco se perguntou: por que ela não está sendo afetada? Elizabeth destruiu a barreira sem nenhum problema e, ao sair, disse ao selo cartunesco: este rei já viveu na barreira do tempo por 1 ano. Elizabeth ordenou que os inimigos saíssem imediatamente, chamando-os de insignificantes. Porém, de repente, uma foice atravessou seu corpo, pegando-a de surpresa. Ela se perguntou o que havia acontecido. Isso era obra do número 7777, Morte Cartunesca, um rei demônio de 1 estrela. Ele usou sua foice roubadora de almas para extrair a alma de Elizabeth de seu corpo. Essa era sua habilidade especial. Uma vez atingido, o nível do alvo poderia ser ignorado e a alma poderia ser extraída diretamente. Ele riu enquanto puxava a alma dela para fora. No entanto, Morte Cartunesca subestimou a situação. Elizabeth, mesmo em sua forma de alma, agarrou seu pescoço, deixando-o sem palavras. Furiosa, ela exigiu: quem ordenou que você fizesse isso? Diga-me agora e talvez eu deixe você morrer rapidamente. Pela primeira vez, Morte Cartunesca sentiu o medo da morte. Ele, o poderoso ser que aterrorizava a todos, não podia acreditar que agora estava tremendo de medo. Ele ficou tão assustado que voltou à sua forma original de carta. Quem lhe havia invocado Morte Cartunesca percebeu que era inútil. Mesmo a extração de almas não podia ferir Elizabeth. Enquanto isso, a alma de Elizabeth retornou ao seu corpo após lutar contra o inimigo. Ela percebeu algo. Mesmo que você não me diga, eu poderia ter adivinhado. Isso é claramente a aura de Lai. Ela se perguntou se
essa visita à tribo dos elfos era outro dos jogos cuidadosamente planejados por Lai. Elizabeth ficou ainda mais furiosa ao pensar: uma coisa é testá-los, mas me incluir nisso? Você é arrogante, Lai. É melhor lembrar que sou uma jogadora de xadrez sentada à mesa como você, não uma peça no tabuleiro. Convocando suas mãos demoníacas, ela rasgou o espaço-tempo onde os inimigos estavam escondidos. Ela os advertiu: se sabem o que é bom para vocês, cometam suicídio rapidamente. Caso contrário, se eu ficar séria, morrerão de uma maneira muito mais miserável. No entanto, o inimigo riu de Elizabeth, dizendo a seu parceiro: olhe para ela, fala muito alto. O outro tranquilizou: não se preocupe, vamos ver se ela consegue sair. Elizabeth percebeu que estava presa em um labirinto cartunesco. Número 8888, outro rei demônio de uma estrela. Então é isso que me prendeu aqui, pensou. O que quer que Lain tenha criado, mesmo que não fosse de alto nível mágico, sempre tinha o efeito especial de permitir que os fracos derrotassem os fortes. Elizabeth usou apenas um pouco de sua força para bater na estrutura do labirinto cartunesco. Quebrando, ela emergiu do labirinto, um bando de seus inimigos, dizendo: por dois todos ignorantes. O inimigo ficou enfurecido com a arrogância de Elizabeth. Um deles, a rainha cartunesca, um rei demônio de 5 estrelas, declarou ao seu parceiro: é suficiente para eu lidar com ela. O rei cartunesco, um rei demônio de pico sentado em seu trono, respondeu: então, deixarei isso com você, rainha. Estou ansioso pela sua vitória. Elizabeth os confrontou, convocando sua mão demoníaca e a usando como trono para se sentar. Ela se dirigiu ao rei cartunesco, dizendo: chamar-se de rei na minha frente? Você ainda não está qualificado. O rei cartunesco, agora furioso, ordenou que sua rainha matasse essa tola ignorante. A rainha cartunesca lançou suas cartas, convocando um rei demônio de pico, o Dagia cartunesco. No entanto, Elizabeth não se importou e disse a eles: cale-se e vá para o inferno. Ela lançou um ataque contra eles, mas a rainha cartunesca invocou um círculo mágico de asas rápidas e destruiu facilmente o ataque de Elizabeth. A rainha contra-atacou com seu golpe de ás, mas Elizabeth bloqueou o ataque sem esforço, usando apenas um dedo, como se estivesse esmagando um inseto. No entanto, ela notou que o ataque quebrou uma de suas unhas. Nada mal, comentou, avaliando a rainha cartunesca. Enquanto a rainha cartunesca se preparava para atacar Elizabeth novamente, de repente, os monstros em forma de bola que ela havia matado antes começaram a se mover em sua direção, prontos para atacar. Surpresa, a rainha cartunesca se perguntou como eles ainda estavam vivos. Quando estavam prestes a atacá-la, ela rapidamente os cortou ao meio, achando que finalmente havia terminado. No entanto, os monstros em forma de bola se multiplicaram novamente e atacaram por trás. Chocada, a rainha cartunesca se perguntou o que estava acontecendo. Ela usou seu Dager cartunesco para cortá-los em pedaços mais uma vez, mas os monstros em forma de bola continuavam se recuperando e se multiplicando, atacando-a incansavelmente. Irritada e frustrada, a rainha cartunesca se perguntou que tipo de magia aquelas balas possuíam. Ela continuou a matá-los, mas eles continuavam se multiplicando e atacando. Finalmente, ela usou seu golpe crítico de as para acabar de vez com eles. No entanto, a rainha cartunesca ficou chocada ao ver que seu ataque não teve efeito nas balas mágicas de proliferação. Na verdade, o número de balas mágicas aumentou ainda mais. Elizabeth zombou dela, dizendo: para alguém como você, balas mágicas são mais do que suficientes. Ela ordenou que as balas mágicas atacassem a rainha e, com a ajuda delas, Elizabeth destruiu o corpo da rainha cartunesca e recuperou as cartas do Dager cartunesco. Ela pensou consigo mesma: tantos truques, todos projetados para os fracos derrotarem os fortes. De repente, algo começou a absorver as balas mágicas de Elizabeth. A rainha cartunesca, cujo corpo havia sido despedaçado pelas balas mágicas, ainda estava viva. Ela convocou um monstro incrivelmente poderoso que devorou todas as balas mágicas de Elizabeth. Esse monstro era o número 9999, dinossauro cartunesco, um rei demônio de 2 estrelas. Ao ver isso, Elizabeth percebeu que essas eram as últimas 2 cartas da rainha, uma para absorção mágica e a outra para ressurreição. A rainha cartunesca então convocou o número 6666, aquário cartunesco, um rei demônio de 1 estrela, que rapidamente a curou. Furiosa, ela gritou para Elizabeth: você acha que pode me matar tão facilmente? Prepare-se para sofrer as consequências, sua mulher arrogante. No entanto, o dinossauro de desenho animado começou a ter dificuldades após absorver tantas balas mágicas. O caos dentro de seu corpo era demais para ele suportar, e ele mal conseguia se manter inteiro. Incapaz de aguentar mais, ele lançou as balas mágicas de volta em Elizabeth. Esta era a habilidade especial dele. Dinossauros de desenho animado podem reemitir habilidades mágicas absorvidas com o dobro da quantidade original, mas isso não foi um grande problema para Elizabeth, que parou o ataque sem esforço. O dinossauro de desenho animado ficou chocado ao ver que ela tinha parado o ataque tão facilmente. A rainha dos desenhos animados também ficou surpresa, se perguntando como isso era possível. Elizabeth explicou: enquanto for um movimento criado por mim, mesmo que você o amplifique 100 vezes, isso não me causará nenhum dano. Ela então começou a lançar um feitiço de severa punição e esmagou tanto a rainha quanto o dinossauro de desenho animado. A pressão foi tão intensa que o corpo do dinossauro de desenho
desenho animado foi despedaçado. Vendo o poder de seu truque mágico, Elizabeth sentiu-se verdadeiramente satisfeita. Embora a inspiração para esse truque de magia tenha vindo daquele cachorro estúpido, ela pensou, deve-se dizer que o efeito é muito impressionante. O dinossauro de desenho animado voltou à sua forma de carta, e havia muitas outras cartas, mas Elizabeth percebeu que não havia uma carta da rainha entre elas. Enquanto se perguntava sobre isso, a rainha dos desenhos animados atacou repentinamente por trás. Elizabeth desviou do ataque, mas a rainha não parou por aí. Ela continuou a lançar ataques, mas nenhum deles funcionou, e a rainha ficou chocada. Quando ela percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. Elizabeth havia dividido seu corpo em dois. Elizabeth se transformou em sua forma de rainha demônio e usou uma técnica poderosa de corte, dizendo, pare de reclamar, vou apenas ficar um pouco mais sério. No entanto, a rainha dos desenhos animados usou Aquários, e seu corpo começou a se regenerar. Vendo isso, Elizabeth percebeu que nenhuma ação era necessária por parte do corpo principal. Desde que o corpo principal fosse morto, a magia de ressurreição ativaria automaticamente e o ponto de renascimento poderia ser selecionado dentro de um certo alcance. A rainha dos desenhos animados disse confiantemente a Elizabeth, você não pode me matar, mas Elizabeth invocou suas mãos demoníacas e usou confinamento absoluto para restringir os movimentos da rainha. Elizabeth sorriu e disse, primeiro, vou limitar seu ponto de ressurreição dentro do meu alcance restrito e depois vou brincar com você lentamente. Elizabeth então usou a punição da dissolução e começou a despedaçar a rainha lentamente. No entanto, a rainha dos desenhos animados se curou com uma gota de orvalho, dizendo, não adianta, eu só preciso de uma gota de orvalho da garrafa para me reviver. Ela zombou de Elizabeth, explicando que o espaço mágico na garrafa está conectado ao oceano inteiro, fornecendo uma quantidade infinita de água. Quanto tempo sua magia vai durar? Mas Elizabeth não se importou. Ela lançou a punição venenosa, e a rainha dos desenhos animados começou a gritar de dor. Elizabeth não parou por aí. Ela desencadeou uma série de punições, incluindo punição de água, punição de esfolamento, punição de 1000 agulhas, punição de rasgo e punição de trovão. A rainha dos desenhos animados gritou de agonia, mas Elizabeth friamente lhe disse, os vários ferimentos que você recebe em confinamento absoluto continuarão a se acumular e a se empilhar. Vamos ver quanto tempo você pode durar. Enquanto Elizabeth continuava seu ataque implacável, a garrafa de Aquários começou a murchar, incapaz de reviver a rainha por mais tempo. A rainha dos desenhos animados morreu instantaneamente. Elizabeth sorriu e disse, quando a ressurreição infinita se transforma em dor infinita, seu espírito naturalmente se desgasta e você escolhe desistir. Agora, estava apenas um oponente, o rei dos desenhos animados. O rei, furioso, disse a Elizabeth, eu vou lidar com você pessoalmente. Ele se levantou de seu trono e convocou todos os escavadores de cartas usando sua habilidade única, polimerização. Ele começou a combiná-los para criar uma arma poderosa. Após fundir as cartas com sucesso, ele criou uma arma poderosa chamada Lança de Desenho Animado, uma arma demoníaca de 2 estrelas. Ele então rompeu à força seu próprio reino, tornando-se um deus demônio de 1 estrela. Segurando a lança de desenho animado, ele riu e disse a Elizabeth, você é uma rainha e eu sou um rei, mas só há um lugar para o governante mais forte do mundo. Ao ouvir isso, Elizabeth começou a rir. O rei dos desenhos animados, frustrado com sua reação, perguntou, por que você está rindo? Elizabeth respondeu, era uma vez um rei demônio que era a existência suprema neste mundo. Olhando para você agora, uma formiga, posso ver como provavelmente pareci para ele naquela época. O rei dos desenhos animados não entendeu o que Elizabeth estava dizendo. Ele pegou sua arma e retrucou, você ainda está falando, apesar de estar prestes a morrer. Você pode não perceber, mas meu poder está muito além dos seus oponentes anteriores. Ele usou sua arte marcial destruidora de mundos e atacou Elizabeth, mas Elizabeth não parou por aí. Ela também usou sua magia destruidora de mundos para contra-atacar. No entanto, seu ataque não teve efeito sobre o rei dos desenhos animados. Ele usou sua habilidade Rei do Graceland para golpear Elizabeth, deixando-a surpresa e se perguntando o que havia acabado de acontecer. Aproveitando a oportunidade, o rei dos desenhos animados lançou um ataque poderoso, aparentemente matando Elizabeth. Após acertar o golpe, ele começou a rir, declarando, este rei é o mais forte do mundo. Mas, de repente, ele se transformou de volta em sua forma original de carta. Elizabeth ainda estava viva. Quem o rei dos desenhos animados havia matado era meramente uma ilusão que ela havia criado. Com raiva, Elizabeth esmagou a carta do rei, pensando, esse é o objetivo de Line? Você está usando essas coisas para me lembrar que ainda há um longo caminho a percorrer para chegar ao topo? Se eu for arrogante e orgulhosa, repetirei os mesmos erros e me tornarei tão tola e ridícula quanto essas coisas. Elizabeth murmurou para si mesma. Ela então disse a Li Ping, aguarde, eu definitivamente vou alcançá-lo. Mas, de repente, ela percebeu algo estranho. Ela pensou que todas as cartas haviam sido destruídas. Então por que ainda não havia saído daquele espaço? Então ela percebeu que era o trono do rei dos desenhos animados. O trono começou a se transformar e, um momento depois, transformou-se com sucesso em um pato. Seu nome era Pato de Desenho Animado, e seu nível mágico era desconhecido. O pato de desenho animado começou a dizer
dizer algo para Elizabeth em sua própria língua. Irritada, Elizabeth gritou: "Você está tentando desperdiçar meu tempo? Cai fora!" Ela então usou sua habilidade de mão demoníaca para matá-lo. No entanto, ficou chocada quando outra mão demoníaca bloqueou seu ataque. Surpresa, ela pensou: ele tem a habilidade de copiar minhas habilidades? Ele pode se defender de mim. O pato de desenho animado não apenas usou as habilidades de Elizabeth, mas também transformou sua aparência, tornando-se uma versão de pato de Elizabeth. Ao ver isso, Elizabeth perdeu o controle e ficou furiosa, gritando: "Como você usa?" Enquanto isso, do outro lado, Lain estava vagando por uma floresta quando encontrou uma macieira. Ele colheu algumas maçãs frescas da árvore, comentando: "Isso deve ser da tribo dos elfos. Há tantas frutas diferentes aqui, embora o sabor não seja nada especial. Se eu as levar de volta e cultivá-las, posso desenvolver uma variedade melhor." No entanto, ele estava tão focado em colher maçãs que não prestou atenção ao seu redor, sem saber do perigo iminente. Um zumbi elfo estava observando cada um de seus movimentos por trás. Quem controlava esse zumbi era o ancião Ilon. Ele informou a Jukir: "Um dos corpos encontrou a localização do homem." Jukir perguntou: "O que você está esperando?" e ordenou: "Traga-o de volta." Lain, ainda inconsciente do perigo iminente, continuou sua busca por frutas maduras. O ancião Ilon começou a se aproximar, lançando um ataque. Quando o zumbi atacou, Lain notou algumas frutas mais maduras próximas e desviou do ataque sem nem perceber. A cabeça do zumbi bateu no chão, mais rapidamente se levantou, suas pernas dobrando de maneira fantasmagórica, como algo saído de um filme dos anos 90. Em seguida, ele começou a correr em direção a Lain novamente. De repente, algumas das frutas nas mãos de Lain caíram no chão. O zumbi, correndo a toda velocidade, não conseguiu parar a tempo e escorregou na fruta, batendo com o rosto no chão. A dor do impacto foi transferida para o ancião Ilon, que estava conectado ao zumbi. Enquanto Lain começava a recolher as frutas caídas, ele avistou uma planta mágica capaz de crescer independentemente das leis climáticas. Enquanto isso, o ancião Ilon estabilizou sua conexão com o zumbi e o enviou correndo em direção a Lain mais uma vez. Ainda focado nas plantas e frutas mágicas, Lain pensou: "Se eu levar isso de volta para a Vila Novato, devo ser capaz de cultivá-las." Justo quando ele estava se sentindo satisfeito com sua descoberta, o zumbi apareceu de repente bem na frente dele. Assustado, Li Ping gritou alto e jogou todas as frutas de suas mãos. Sua reação repentina assustou o ancião Ilon também, fazendo sentir como se seu coração tivesse pulado do peito. Sem perder tempo, Lain começou a correr o mais rápido que pôde. O ancião Ilon, agora furioso, pensou: "E isso deve ser intencional." Ele então perguntou a Jukir: "Posso usar 50 engrenagens escuras para ativar todos os outros corpos? Esse herói lendário não é fácil de lidar." Jukir, também nervoso após ver o ancião Ilon, reagiu rapidamente e respondeu: "Use-as, mas traga-o de volta para mim rapidamente." O ancião Ilon ativou as 50 engrenagens escuras e começou a controlar todos os corpos dos elfos da floresta. Enquanto isso, Lain, correndo mais rápido do que nunca, estava confuso e pensou: "Por que zumbis na floresta dos elfos? Preciso encontrar Elizabeth e os outros rapidamente." De repente, a floresta dos elfos começou a tremer. Lain parou e se perguntou se era um terremoto, mas logo percebeu que não era isso. Em vez disso, uma onda massiva de algo estava vindo em sua direção. Quando se virou para olhar, viu inúmeras luzes verdes brilhando na floresta. Aterrorizado, ele se perguntou: "O que é isso?" Ao olhar mais de perto, Lain percebeu que as luzes verdes brilhantes eram na verdade os olhos dos zumbis, e ele estava cercado. Vendo que todas as direções estavam bloqueadas, ele respirou fundo para se acalmar, lembrando-se de que era um herói lendário, mas então percebeu que não havia trazido Alpha com ele. Enquanto Lain freneticamente pensava em uma maneira de escapar, o chão sob seus pés começou a rachar. Com medo, ele se perguntou se havia zumbis até mesmo debaixo da terra. Enquanto isso, o ancião Ilon ordenou que os zumbis capturassem Lain. Os zumbis, percebendo a ordem, correram em direção a Lain de todos os lados. Justo quando parecia que tudo estava perdido, alguém apareceu e começou a matar os zumbis, salvando a vida de Lain. Era o mesmo monstro planta que havia sequestrado Lain antes, mas depois que Lain lhe deu um pouco de seu fertilizante especial caseiro, o monstro ficou apegado a ele. Lain ficou chocado ao ver seu salvador inesperado. No entanto, o ancião Ilon não ficou satisfeito. Não é à toa que a magia das plantas de repente parou de funcionar, pensou ele. Acontece que o P dos 5 elementos foi domesticado. Ele então informou o mestre Jukir: "Esse herói também pode ser um mestre da magia das plantas." O P dos 5 elementos começou a disparar rapidamente em todas as direções, aniquilando os zumbis. Lain, agora sentado em cima do P dos 5 elementos, o encorajou: "Você consegue. Mate todos os zumbis." O P dos 5 elementos continuou eliminando os zumbis com uma velocidade incrível, mas de repente o ancião Ilon usou os corpos dos elfos para canalizar a magia das plantas e restringir todos os movimentos do P. Surpreso, Lain se perguntou por que ele havia parado de repente. O ancião Ilon, usando a magia de outros corpos de anciões, continuou a restringir o P dos 5 elementos, pensando com um sorriso: "Há várias gerações de líderes de clã e anciões entre esses corpos. Não importa quão forte você seja, você não pode igualar o poder de toda a raça élfica
específica quando se trata de magia das plantas. Então, o ancião Milon usou a magia das plantas para encolher o P dos 5 elementos. Como resultado, o P ficou tão pequeno que Leng pôde carregá-lo na mão. Confuso, Leng se perguntou o que havia acontecido. O P dos 5 elementos foi deixado em uma pose constrangedora, incapaz de proteger Leng. Agora que o P dos 5 elementos havia sido neutralizado, o ancião Milon ordenou que todos os zumbis capturassem Leng. Uma onda massiva de zumbis avançou em sua direção como um tsunami. Leng, em choque, se perguntou: é este o fim da minha jornada em outro mundo? Os zumbis o dominaram, criando uma estrutura em forma de cúpula ao seu redor. Mas, de repente, um som de risada ecoou de dentro da cúpula. A motosserra que Leng havia criado antes de vir para a tribo dos elfos de repente se ativou sozinha e começou a massacrar os zumbis. O poder da motosserra era tão imenso que até matou o ancião Milon, que estava controlando os corpos dos zumbis, cortando seu corpo ao meio. Chocado, Jukier se perguntou: o que aconteceu? Meu dispositivo de comando de corpos deveria apenas transmitir sensações na melhor das hipóteses, mas até mesmo o dano completo foi transmitido. Quando o ancião Milon morreu, todos os corpos zumbis que ele estava controlando começaram a cair. Leng, sem entender o que havia acabado de acontecer, lembrou-se de que também tinha uma motosserra, mas ainda estava confuso, se perguntando como ela saiu sozinha. A motosserra, de alguma forma comunicando-se com Leng de uma maneira que ele não podia ver, o tranquilizou: não vou deixar você se machucar. No entanto, depois de cortar os zumbis ao meio, Leng percebeu que eles ainda não morreram. Assustado, ele avisou aos zumbis para não se aproximarem mais. Para seu horror, todos os zumbis que Leng havia matado anteriormente começaram a se levantar e a se mover em sua direção novamente. De repente, um dos zumbis saltou em direção a Leng para atacá-lo, mas ele rapidamente usou sua motosserra para matá-lo. Agora, Jukier estava controlando os zumbis após a morte do ancião Milon, e ele podia fazer isso mesmo sem o dispositivo, usando magia de corpos. Ele percebeu: ainda é o mesmo, mas através do canal mágico, o dano está sendo transmitido de volta ao lançador, e aquela estranha arma em sua mão tem o efeito de causar dano real. Um arqueiro elfo apareceu e lançou uma chuva de flechas mágicas em direção a Leng. Surpreso com um número esmagador de flechas vindo em sua direção, Leng levantou sua motosserra para se defender. E galera, aqui terminamos este resumo. Bom, o Monru ainda está lançando. Quando tiver mais capítulos eu trago para o canal. Então se vocês gostaram, curta para as próximas obras. Agora nos vemos nos próximos resumos.